Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. (17 de janeiro de 2001). Querido Franklin, desculpe deixar você no escuro. Tenho andado aflita com a perspectiva de ter de lhe dar uma explicação. Na verdade, indo para o trabalho, esta manhã, me vieram mais algumas lembranças do julgamento. Tecnicamente, cometi perjúrio. Eu simplesmente não achava que devia àquela juíza de olhinhos redondos tão pequeninos, uma doença congênita que eu nunca tinha visto antes, em que as pupilas ficam minúsculas, dando à pessoa a aparência atordoada, estúpida, de personagem de desenho animado que acabou de ser atingido por uma frigideira, a confissão de algo que, durante uma década, eu havia escondido do meu próprio marido. Senhora chateadoria, alguma vez a senhora ou seu marido bateram em seu filho? O advogado de Mary debruçou-se ameaçador na plataforma onde eu prestava depoimento. Tudo o que a violência faz é ensinar à criança que a força física é um método aceitável de obter o que se quer. Recitei. O tribunal só pode concordar com isso, senhora chateadoria. Mas é muito importante esclarecermos o assunto, para que fique registrado nos autos. A senhora ou seu marido alguma vez abusaram fisicamente de Kevin enquanto ele esteve sob os cuidados de vocês? Claro que não, falei com toda a firmeza e, depois, resmunguei mais baixo, para que não restassem dúvidas. Claro que não. Arrependi-me da repetição. Há algo de suspeito em qualquer afirmação que precise ser dita duas vezes. Ao descer da plataforma, meu pé enroscou num prego no assoalho, e com isso arranquei o salto preto de borracha do meu sapato. Claudicando de volta a meu lugar reflete que era melhor um salto quebrado que um enorme nariz de pau. No entanto, guardar segredo é uma disciplina. Nunca me considerei boa mentirosa, mas, depois de certa prática, adotei o credo dos safados, segundo o qual mais que fabricar uma mentira a grande questão é se casar com ela. Uma mentira bem-sucedida não pode ser trazida ao mundo e, depois, abandonada por um capricho qualquer. Assim como todo relacionamento em que há compromisso de ambas as partes, a mentira tem de ser mantida, e com muito mais empenho que o dedicado à verdade, que continua sendo uma mera verdade descuidada sem a ajuda de ninguém. Já a minha mentira precisava de mim tanto quanto eu precisava dela e, portanto, exigia a constância de um voto matrimonial, até que a morte nos separe. Percebi que as fraldas de Kevin o deixavam constrangido, ainda que, desgraçadamente, o fato não incomodasse nem um pouco o garoto. Já estávamos usando as extragrandes. Um pouco mais e teríamos de começar a encomendar pelo correio aquele tipo que serve para incontinência. Apesar de todos os manuais infantis que você devorou, havia uma masculinidade antiquada em você que eu achava espantosamente atraente. Você não queria que nosso filho fosse efeminado, que se apresenta-se como alvo fácil para a zombaria dos coleguinhas, ou que se apegasse a um talismã infantil tão publicamente óbvio, já que o volume de baixo da calça era inconfundível. Jesus, você resmungava depois que Kevin ia para a cama. Por que ele não resolveu chupar o dedo? No entanto, você próprio travara uma longa batalha com sua mãe, sempre tão neurótica com limpeza a respeito da descarga, porque a privada havia entupido uma vez e sempre que você ia puxar a corrente, dali em diante, ficava aterrorizado com a possibilidade de que pedaços de excremento começassem a escorrer sem parar para o chão do banheiro, como se numa versão escatológica de O Aprendiz de Feiticeiro. E eu concordara que era trágica a maneira como as crianças se emaranhavam em nós neuróticos por causa de xixi e cocô, e que desperdício de angústia era isso tudo. De modo que concordei com essa nova teoria sobre deixar as crianças pequenas escolherem por si mesmas a hora em que se consideravam prontas para largar a fralda. De todo modo, estávamos ambos ficando desesperados. Você começou a me perguntar insistentemente se eu deixava que Kevin visse quando eu ia ao banheiro, durante o dia. Não tínhamos certeza se ele deveria ou não ver. Ou se eu havia dito algo para afastá-lo desse trono da vida civilizada, junto ao qual amenidades como por favor e obrigado eram firulas dispensáveis. Uma hora você me acusava de dar atenção demais ao assunto, outra hora, de dar atenção de menos. Era impossível dar atenção de menos, já que essa fase do desenvolvimento que o nosso filho parecia ter saltado estava tiranizando a minha vida.
Você há de lembrar que, graças ao novo ethos educacional de uma neutralidade patológica, não existe nem o melhor nem o pior, apenas o diferente, assim como ao medo paralisante de ser processado, em virtude do qual os norte-americanos relutam cada vez mais em fazer qualquer coisa, desde dar respiração boca a boca a afogados até despedir incompetentes descarados do emprego. Kevin não foi recusado por aquele caríssimo jardim de infância de Nyack. Mesmo assim, em hipótese alguma a professora trocaria um menino de 5 anos, porque poderia se ver sujeita a acusações de abuso sexual. A bem da verdade, quando informei calmamente a professora Carol Fabrica da pequena excentricidade de Kevin, ela me deu uma olhada de esguelha e declarou, de modo fulminante, que esse tipo de comportamento não conformista era muitas vezes um grito pedindo socorro. Ela não disse com todas as letras, mas passei a semana seguinte inteira temendo uma batida na porta e luzes azuis piscando em nossas janelas. De modo que por volta das 11h30, ou seja, não muito tempo depois de tê-lo deixado na amar e aprender, às 9 da manhã, eu era obrigada a voltar, eu e a minha já agora encardida sacola de fraldas. Se estivesse seco, eu arranjava um pretexto qualquer e perguntava o que tinha desenhado, se bem que, com um número suficiente de trabalhos de arte grudados na geladeira, eu já fizesse uma boa ideia. Enquanto as outras crianças iam passando para figuras de cabeças gordas e paisagens com uma faixinha azul de céu por cima, Kevin continuava com os rabiscos sem forma, sempre em preto e roxo. Quase sempre, entretanto, uma moratória ao meio-dia significava outro telefonema. A professora Fabrica, informando que Kevin estava encharcado e que as demais crianças reclamavam do cheiro. Será que daria para a senhora? Eu não tinha como dizer não. Assim, depois de ir pegá-lo às 2 da tarde, eu teria feito 4 viagens até a amar e aprender num único dia. E eu que alardeara tanto que iria ter tempo livre para mim, depois que Kevin começasse a frequentar o jardim de infância, sem falar na fantasia que o acalentava, ainda que fosse quase impossível, de um dia voltar a assumir a diretoria da AVAP. Se acaso Kevin fosse um menino dócil, prestativo, vítima de um único problema desagradável, talvez a professora houvesse tido pena dele. Mas seu relacionamento com o nosso filho não ia adiante por outros motivos. Talvez tenhamos cometido um erro ao enviá-lo para um jardim de infância montessoriano, com uma filosofia da natureza humana no mínimo otimista. A educação supervisionada, mas desestruturada. As crianças eram postas num ambiente estimulante, pontilhado de brinquedos que incluíam blocos com as letras do alfabeto, tábuas com contas de calcular e pezinhos de ervilha. Presumia que toda criança é um autodidata nato. No entanto, pela minha experiência, sempre que deixadas a seu bel prazer, as pessoas acabam fazendo das duas, uma, ou nada de aproveitável. Um boletim inicial sobre o progresso de Kevin naquele novembro mencionava que ele era um tanto subsocializado e que podia precisar de ajuda para iniciar um comportamento. Carol Fabrica não gostava de criticar seus alunos, de modo que foi um custo conseguir que traduzisse e explicasse que Kevin havia passado seus primeiros 2 meses com o corpo largado num banquinho, no meio da sala, imóvel, fitando com olhar apático os colegas em atividade. Eu conhecia aquela expressão baça, precocemente geriátrica, animada apenas por um brilho esporádico de incredulidade zombeteira. Quando instigado a brincar com os outros meninos e meninas, qualquer que fosse a atividade, dizia que era besta naquela voz enfastiada que, durante o ensino fundamental, levará seu professor de história a acusá-lo de embriaguez. Como foi que a professora conseguiu motivá-lo a rabiscar aqueles desenhos sombrios e furiosos, eu jamais saberei. Para mim, era uma dificuldade constante ter de admirar aquelas deformações a lápis de cera. Muito depressa, esgotei todos os elogios. Isso tem uma energia imensa, Kevin. E interpretações criativas, isso é uma tempestade, meu bem. Ou quem sabe um retrato da mistura de cabelos com sabão que a gente tira do ralo da banheira. Pressionada a continuar elogiando sua emocionante escolha de cores quando ele desenhava apenas em preto, marrom e roxo, eu não podia fazer outra coisa senão sugerir, timidamente, que o expressionismo abstrato entrará num beco sem saída na década de 50 e que talvez fosse melhor tentar uma aproximação de uma ave ou de uma árvore. Mas, para a professora, os ralos entupidos das naturezas mortas produzidas por nosso filho eram uma prova positiva de que o método montessoriano podia operar maravilhas, mesmo com uma porta. De todo modo, nem Kevin, dono de tamanho dom para a coisa, conseguia sustentar a estase por muito tempo sem fazer algo para tentar tornar a vida um pouco mais interessante, como ficou demonstrado de forma cabal pela quinta-feira. Até o término do ano escolar, Carol Fabrica já devia estar morrendo de saudades dos tempos em que Kevin Chateadorian não fazia absolutamente nada. Talvez não seja preciso dizer que o pé de ervilha morreu, assim como o broto de abacateiro que substituiu a plantinha inicial, mais ou menos na mesma época em que notei, em vão, que faltava um vidro de água sanitária na despensa. Houve alguns mistérios. Logo depois de um determinado dia de janeiro, assim que entrei na classe levando Kevin pela mão, uma garotinha com cachos de Shirley Temple começou a chorar e a gritaria piorou até que, em certo momento de fevereiro, ela não voltou mais.
Um outro garoto, agressivo e barulhento em setembro, um daqueles tipos carnudos que vive chutando você na perna e empurrando as outras crianças no quadrado de areia, de repente ficou calado, introvertido, além de desenvolver um quadro severo de asma e um terror inexplicável do armário dos agasalhos, do qual não podia se aproximar mais que 1,5 metros sem começar a espirrar. O que isso teve a ver com Kevin? Eu não saberia dizer. Talvez nada. E alguns incidentes foram bem inofensivos, como o dia em que o pequeno Jason, ao enfiar os pés nas suas brilhantes galochas vermelhas, descobriu que estavam recheadas com os restos de bolo de maçã que haviam sobrado da hora do lanche. Com brincadeiras de criança, caso fossem brincadeiras de uma criança de verdade, nós concordávamos. O que mais contrariou a professora Fabrica, claro, foi o fato de que seus alunos, um após outro, começaram a regredir no quesito banheiro. No início do ano, ela e eu havíamos discutido, esperançosas, que Kevin talvez se inspirasse no exemplo dos coleguinhas durante as idas à privada, mas receio que ocorreu justamente o contrário. Até ele terminar o jardim de infância, a escola tinha não apenas um, mas 3 ou 4 garotos de fralda aos 6 anos de idade. Fiquei mais abalada com alguns outros incidentes. Uma bela manhã, uma menina muito delicadinha, apelidada de Muffet, levou um serviço de chá para a classe. Não era um serviço comum de chá, e sim um negócio todo decorado, de muitas xícaras, em que todas as peças se encaixavam nos respectivos espaços da caixa de mogno forrada de veludo. Mais tarde, a mãe dela reclamou, dizendo que aquilo era uma herança de família que Muffet só tinha permissão de levar para a escola em ocasiões muito especiais. Sem dúvida que o aparelho jamais deveria ter sido levado a um jardim de infância, mas a menina tinha um orgulho danado daquele jogo todo elaborado e aprenderá a lidar muito bem com as peças, tanto que dispo certinho as xícaras sobre seus pires, com colherinhas de porcelana do lado, para uma dúzia de colegas de classe, todos sentados junto às suas mesinhas baixas. Depois de ela ter servido uma rodada de chá, o suco de abacaxi e grapefruit de sempre, Kevin ergueu a xícara dele pela asa minúscula, num brinde de saudação, e jogou-a no chão. Em rápida sucessão, todos os seus 11 companheiros na degustação do chá fizeram o mesmo. Antes que a professora Fabricam pudesse assumir as rédeas, os pires e colherinhas já tinham tido a mesma sorte tilintante. Em resumo, quando a mãe de Muffet foi buscar sua chorosa filha naquela tarde, não sobrara nada do precioso jogo de chá, a não ser o bule. Mesmo que algum dia eu houvesse nutrido esperança de ver meu filho exibindo qualidades de liderança, não era bem coisas desse tipo que eu esperava. Entretanto, quando disse isso à professora, em tom de brincadeira, ela não achou muito graça. Tive a impressão de que, de maneira geral, a intenção juvenil de Carol Fabricam de moldar todas aquelas fofuras, transformando-as em vegetarianos conscientes do multiculturalismo e ambientalmente responsáveis, impelidos a corrigir as desigualdades do terceiro mundo, começava a esmorecer. Ela ainda estava em seu primeiro ano de flocos de tinta se soltando das sobrancelhas, de se deitar com o gosto salgado de cola nas gengivas e de mandar tanta gente dar um tempo, que no fim não havia mais atividade da qual dar um tempo. Afinal, ela havia me dito, no início do ano letivo, que simplesmente adorava crianças, uma declaração que sempre me deixou um tanto duvidosa. Vinda de jovens mocinhas como Carol Fabrica, com nariz de batata e quadris do tamanho de um estádio, a afirmação impraticável parece ser código para "eu quero me casar". De minha parte, depois que tive não um filho qualquer, e sim esse, em especial, não vejo como alguém pode dizer que ama crianças de forma genérica, assim como ninguém vai acreditar em quem diz que ama todas as pessoas, englobando a Hippopot, Don Rickles e o vizinho de cima, que faz 2000 polichinelos às 3 da manhã. Ao me relatar a história tenebrosa com voz ofegante e dramática, era óbvio que Carol Fabricam esperava que eu cobrisse o prejuízo. Em termos financeiros, claro que eu tinha condições de fazê-lo, fosse qual fosse o valor do jogo de chá. Mas não podia arcar com a presunção de culpa total que acompanharia esse gesto. Convenhamos, Franklin, você teria um ataque. Você ficava irritado toda vez que achava que o seu filho estava sendo, como você costumava dizer, perseguido. Tecnicamente, ele havia quebrado apenas uma xícara e um pires, e ressarcir 12 avós da perda era o máximo que eu estava disposta a aceitar. Também me ofereci para falar com Kevin sobre respeito à propriedade dos outros, embora a professora Fabricam não tenha se comovido muito com isso. Talvez intuísse que esses meus sermões já tivessem começado a murchar ao sabor da cadência animada e irônica das rimas de rei, capitão, soldado, ladrão usadas pelas meninas ao pular corda. Hoje você não foi muito bonzinho, Kevin, falei, já no carro. Por que você quebrou a xícara de chá da Muffet? Não tenho a menor ideia porque nós, os pais, insistimos em acreditar que nossos filhos querem muito ser considerados bonzinhos, uma vez que, quando nós elogiamos conhecidos dizendo que são muito bonzinhos, em geral o que estamos querendo dizer é que são uns chatos. Ela tem um nome idiota, o que não significa que ela merece. Escorregou da minha mão, disse ele, de modo muito pouco convincente. Não foi o que a professora falou. E como é que ela vai saber? Kevin bocejou. Como é que você iria se sentir, mocinho, se tivesse alguma coisa da qual gostasse muito, mas muito mesmo, e alguém da sua classe resolvesse espatifá-la?
Como o quê? Perguntou ele, com uma inocência tingida de autocongratulação. Vasculhei o cérebro atrás de um exemplo, mas não vi nada pelo qual Kevin tivesse um apego especial. Buscando mais atentamente, senti o mesmo espanto de quem revira todos os bolsos do terno ao descobrir que aquele em que a carteira sempre ficava guardada está vazio. Não era natural. Na minha parcimoniosa infância, por exemplo, fui a guardiã fetichista de lembranças as mais humildes, desde um burrico chamado clopite de 3 pernas a um pacote de 4 frasquinhos vazios de corante de comida. Não que Kevin não tivesse tudo em abundância, já que você o enchia de brinquedos. Eu me sentiria mal de dizer que ele ignorava todos aqueles Game Boys caminhões da Tonka que você lhe dava se o próprio excesso desses presentes não fosse um sinal de que você tinha consciência de que os anteriores não haviam agradado. Talvez a sua generosidade tenha saído pela culatra ao forrar o salão de jogos com o que devia parecer um mar de plástico. E talvez ele soubesse que presentes comprados em lojas eram fáceis para nós, que éramos ricos, e, portanto, por mais caras que essas tranqueiras fossem, continuavam sendo baratas. Mas eu às vezes passava semanas a fio fazendo objetos caseiros, personalizados, que hipoteticamente deveriam significar algo, para o nosso filho brincar. Também fazia questão de que Kevin me visse confeccionando aquilo tudo, para saber que eram obras de amor. O máximo de curiosidade que ele demonstrou foi me perguntar, irritado, por que eu simplesmente não comprava um livro de histórias. Assim que meu livro infantil desenhado à mão foi prensado entre 2 capas pintadas de papelão, as folhas furadas e presas por um cordão colorido, ele acompanhou a leitura com olhares desatentos para a janela. Admito que o enredo era banal. Eu inventei um garotinho que perde seu amado cachorro, Snip, fica muito chateado. Procura por toda parte. Claro, no fim Snip aparece. É muito provável que a inspiração viesse da Lassie. Nunca me considerei uma escritora de talento e as aquarelas tinham borrado. Eu estava sendo vítima de uma ilusão, achava que a intenção é que conta. Mas, não obstante as 1001 menções feitas a um garotinho de cabelos escuros e olhos penetrantes, não consegui que ele se identificasse com um menino inconsolável com a perda de seu cãozinho. Lembra-se de quando você quis comprar um cachorro para Kevin? Implorei para não fazer isso. Fiquei feliz por você nunca ter me forçado a dar uma explicação, já que nunca expliquei nem a mim mesma. Só sei que sempre que eu imaginava um labrador preto todo saltitante, ou um leal Irish Setter, eu me enchia de pavor. O único momento de interesse pelo livro foi quando deixei Kevin sozinho por alguns minutos para preparar o jantar. Quando voltei, ele já havia rabiscado todas as páginas com um marcador preto, criando uma das primeiras obras interativas do mercado editorial, pelo visto. Mais tarde, afogou um ursinho de pelúcia, recheado de meias e com olhos feitos de botão, no Lago do Urso, o que veio bem a calhar. E atirou várias peças do meu quebra-cabeça de madeira, era a imagem de uma zebra, na valeta de escoamento na entrada de casa. Apelei para uma história antiga. Lembra-se do seu revólver de esguichar. Ele deu de ombros. Lembra-se do dia em que a mãe perdeu a paciência, pesoteou seu brinquedo e o revólver quebrou. Eu tinha adquirido o estranho hábito de me referir a mim mesma na terceira pessoa. Talvez eu estivesse começando a me dissociar e mãe passou a ser meu alter ego virtuoso, um agradável e gorducho ícone materno, de mãos enfarinhadas, o fogo crepitando sobre o tacho, que solucionava as disputas entre os moleques da vizinhança com fábulas fascinantes e biscoitos quentinhos saídos do forno. Quanto a Kevin, ele já havia deixado de lado o mãe, rebaixando o termo de neologismo a um mero nome idiota para mim. No carro, fiquei preocupada com o fato de ele ter parado de me chamar e ponto. Isso parecia impossível, porque os filhos em geral usam o nome da gente quando querem algo, nem que seja só atenção, mas Kevin não queria me pedir nada, nem mesmo para eu virar a cabeça. Você não gostou? Gostou. Eu nem liguei. Minhas mãos escorregaram no volante. De 10 para as 2 passaram a um tristonho 7,25. A memória dele era boa. Como? Na sua opinião, ao arruinar meus mapas, Kevin tinha apenas tentado ajudar, você substituíra o revólver por um outro, que foi jogado no meio da montanha de outros brinquedos e esquecido. O revólver de esguichar havia servido aos seus propósitos. De fato, tive um pressentimento sombrio quando terminei de espatifá-lo. Como ele tinha apego ao brinquedo, ficaria feliz que desaparecesse. Quando lhe contei sobre o jogo de chá, você estava prestes a descartar o assunto, mas pensou melhor depois que lhe lancei um olhar de advertência. Havíamos conversado sobre a necessidade de apresentar uma fachada unida. Ei, Kel, disse você, de mansinho. Eu sei que xícara de chá é coisa de menina e meio frescura demais, mas não saia por aí quebrando tudo, certo? Não é legal. E agora o que me disse se a gente for jogar um pouco de frisbee lá fora? Ainda dá tempo de treinarmos um pouco mais aquele seu arremesso livre, antes do jantar. Claro, papai. Lembro-me de ter ficado observando o nosso filho ir até o armário, para buscar o disco, intrigada. Punhos fechados, cotovelos para tudo quanto é lado, ele parecia, sob todos os aspectos, um garoto normal, turbulento, contentíssimo de ir brincar no quintal com o pai. Exceto que era parecido demais com um garoto normal, como se seus movimentos fossem estudados. Até mesmo naquele claro papai.
Havia uma nota meio ensaiada, um nananã que eu não conseguia precisar. Eu tinha a mesma sensação incômoda nos fins de semana em que Kevin exclamava. Sim, exclamava. Puxa, papai, hoje é sábado. Será que a gente pode ir ver mais um campo de batalha? Você ficava tão encantado que eu não tinha coragem de levantar a hipótese de que aqueles convites fossem uma gozação. Assim como, olhando pela janela da sala de jantar, eu também não acreditava que o nosso filho pudesse continuar sendo tão ruim de frisbee depois de tanto tempo. Kevin ainda jogava o disco de lado, prendendo a beirada com o dedo médio, que espiralava e caía a 3 metros de seus pés. Você era paciente, e isso me preocupava, porque Kevin poderia se sentir tentado a ver até onde ia essa sua paciência. Não me lembro de todos os incidentes daquele ano, a não ser o fato de terem sido vários, todos rotulados de tolice por você. Eva, todo menino puxa 1 ou 2 rabos de cavalo. Poupei-o de uma série de queixas porque, para mim, relatar as macriações do nosso filho parecia delatá-lo. E, no fim, isso acabava ficando mal para mim, mais do que para ele. Se eu fosse irmã, até daria para entender, mas será que uma mãe podia ser dedo duro? Pelo visto, sim. Entretanto, a imagem que nunca me saiu da cabeça, acho que foi em março. Bem, não sei direito por que me marcou tanto, mas não consegui guardar aquilo só para mim. Eu havia ido buscar Kevin na hora de sempre e ninguém parecia saber onde ele estava. A fisionomia de Carol Fabricant foi ficando mais tensa, ainda que, àquela altura, caso Kevin tivesse sido sequestrado pelos pedófilos assassinos que, na época, rondavam todas as moitas, conforme fomos levados a crer, eu teria achado normal que os criminosos tivessem sido contratados por ela mesma. Como a criança desaparecida era o nosso filho, levou um tempo até alguém pensar em ir dar uma olhada nos banheiros, um esconderijo pouco provável, em se tratando de Kevin. Aqui está ele, entoou a professora, na porta do banheiro das meninas, e depois soltou um grito abafado. Duvido que sua lembrança dessas histórias enferrujadas seja muito nítida, de modo que permita que eu lhe refresque a memória. Naquele jardim de infância, havia uma menina franzina, de cabelos escuros, chamada Violeta, sobre quem eu já devia ter feito algum comentário com você, já que ela me comovia muito. Era quieta, retraída, escondia-se atrás da saia da professora Fabricant e levei um tempão para conseguir que me dissesse seu nome. Muito bonita, aliás, mas você tinha de olhar com todo cuidado para perceber isso, coisa que poucos faziam. As pessoas não conseguiam ir além do eczema. Era um horror. Ela tinha o corpo coberto de eczemas, manchas enormes, vermelhas, que descascavam, rachando às vezes, criando crostas. Pelos braços inteiros, pelas perninhas finas, pior, por todo o rosto. A textura áspera era reptiliana. Eu escutara dizerem que problemas de pele em geral estão associados com desordens emocionais. Talvez também eu fosse suscetível às pressuposições em voga no momento, já que não pude evitar de me perguntar se Violeta não estaria sendo maltratada, de alguma forma, ou se os pais não estariam passando por um divórcio litigioso. De qualquer modo, toda vez que punha os olhos nela, algo dentro de mim desmoronava e eu tinha de combater o ímpeto de pegá-la nos braços. Nunca desejei imperfeições monstruosas em nosso filho, não por si mesmas, mas eram exatamente esses distúrbios devastadores que eu havia tentado extrair do Dr. Folk. Alguma desgraça temporária que fosse sarar, mas que, naquele ínterim, provocasse em mim, quando diante do meu próprio filho, a mesma compaixão infinita que eu sentia toda vez que Violeta, filha de uma estranha, aparecia na minha frente. Só tive eczema uma vez na vida no queixo, de modo que sei que aquilo coça feito o diabo. Já tinha ouvido a mãe dela cochichando, pedindo para ela não coçar, e presumia que o tubo de creme que Violeta carregava o tempo todo consigo, no bolso do agasalho, era uma pomada anticoceira, um paliativo, apenas, não um remédio. Nunca vi o eczema de Violeta melhorar. Mas esses antipruriginosos são eficazes só até certo ponto e o autocontrole da menina era de impressionar. Ela passava a unha, promissoramente, pelo braço, depois pegava a mão infratora com a outra, como se a estivesse pondo numa coleira. Mas, como eu ia dizendo, quando Carol Fabricant deu um grito abafado, fui ter com ela na soleira do banheiro. Kevin estava de costas para nós, cochichando. Quando abri um pouco mais a porta, ele parou e recuou. Diante de nós, na frente das pias, estava Violeta, com o rosto erguido numa expressão que só posso qualificar de beatífica. De olhos fechados, os braços cruzados sepulcralmente, com as mãos nos ombros opostos, o corpo, penso eu, como numa espécie de desmaio. Estou certa de que jamais teríamos privado aquela abençoada menininha do êxtase que ela tanto merecia, não fosse o fato de que estava coberta de sangue. Não é minha intenção ser melodramática. Logo ficou muito claro, assim que a professora berrou e empurrou Kevin de lado, para poder pegar toalhas de papel, que as escoriações de Violeta não eram tão sérias quanto aparentavam. Imobilizei as mãos dela, enquanto Carol Fabricant passava o papel úmido nas pernas, no rosto e nos braços, numa tentativa desesperada de limpá-la um pouco, antes que a mãe chegasse. Tentei tirar os flocos brancos de seu agasalho azul marinho, mas as escamas de pele haviam grudado no tecido como se fossem velcro.
Não haveria tempo suficiente, pelo visto, para tirar os respingos de sangue de suas meias soquetes e dos punhos das manguinhas bufantes da blusa branca. A maior parte das esfoladuras era superficial, mas estavam espalhadas pelo corpo todo, e tão logo Carol Fabrica enxugava um eczema, em tons inflamados que haviam passado de um malva emburrado para um magenta incandescente, ele voltava a pingar. Escute, não quero entrar nessa discussão de novo. Aceito plenamente que Kevin pode não ter encostado um dedo nela. Até onde sei, ela se dilacerou sozinha, sem ajuda nenhuma. Aquilo coçava e a garotinha havia cedido. Eu diria até que poder enfim enfiar as unhas naquela horrenda crosta vermelha deve ter sido delicioso. Cheguei a pressentir um vestígio de vingança na expansão dos danos, ou talvez uma convicção médica equivocada de que, com suficiente diligência cirúrgica, talvez ela conseguisse esfoliar aquela maldição purulenta de sua existência de uma vez por todas. Seja como for, jamais poderei me esquecer do rosto dela quando a encontramos, porque sua expressão falava não só de satisfação pura e simples, como também de uma liberação mais selvagem, primitiva, quase pagã. Ela sabia que iria doer mais tarde, sabia que estava apenas piorando o estado da pele, sabia que a mãe iria ficar em pânico, e era justamente essa compreensão que sua fisionomia estampava e que lhe dava, mesmo aos 5 anos, um quê de obscenidade. Ela se sacrificaria por esse glorioso festim e que se danassem as consequências, o sangue, o ardume, o descabelamento na volta para casa, as cascas pretas pavorosas nas semanas seguintes, que pareciam esperá-la no mesmo âmago de seu prazer. Naquela noite, você ficou furioso. Quer dizer então que uma menina se coçou. E o que isso tem a ver com meu filho? Ele estava lá, aquela coitadinha se esfolando viva e ele não fez nada. Ele não é o guardião dela. Eva, ele é uma criança também. Ele poderia ter ido chamar alguém. Não poderia, antes que ela fosse tão longe. Talvez, mas ele nem 6 anos completou ainda. Só no mês que vem. Você não pode esperar que ele seja assim tão sagaz, ou que reconheça o que significa ir tão longe, quando tudo que a menina estava fazendo era se coçar. O que, aliás, não explica, em hipótese alguma, por que você deixou o Kevin à tarde toda lambuzado na merda. Um raro lapso. Você se esqueceu de dizer cocô. É graças a Kevin que as fraldas de Kevin fedem, porque é graças a Kevin que Kevin continua usando fralda. Depois de banhado pelo pai indignado, ele fora para o quarto, mas eu tinha plena consciência de que me ouviria. Franklin, não estou aguentando mais. Comprei uma montanha de livros de não tem nada de sujo no cocô da gente. E agora ele acha que são bobos porque foram escritos para crianças de 2 anos de idade. Nós deveríamos esperar até ele se interessar, mas ele não se interessa nunca, Franklin. Por que haveria? Se tem sempre a mãe ali do lado para limpar tudo. Até quando nós vamos permitir que isso continue? Até ele entrar na faculdade. Certo, admito que estamos num jogo de empurra. Aqui, ele ganha atenção. Nós não estamos num jogo de empurra, e sim numa guerra, Franklin. Nossos soldados foram dizimados. Falta-nos munição. Nossas fronteiras foram invadidas. Vamos esclarecer uma coisa antes. Então essa é sua nova teoria para ele largar a fralda, deixar que ele passe o dia inteiro convivendo com a própria sujeira, espalhando tudo no nosso sofá branco. Isso é instrutivo. É, ou é um castigo. Por quê? De algum modo, essa sua última terapia me parece toda misturada com sua indignação porque uma menina qualquer teve coceira. Ele a instigou. Ah, tenha a santa paciência. Até hoje ela sempre foi muito, muito boazinha e nunca mexeu nos eczemas. De repente, nós a encontramos no banheiro, junto com seu novo amiguinho. E ele está em volta dela, falando com ela. Meu Deus, Franklin, você devia ter visto o estado da garota. Ela me fez lembrar daquela velha história de horror que circulava nos anos 60, sobre um cara tão chapado de ácido que arrancou a pele dos 2 braços porque achou que estava infestada de insetos. E por acaso já lhe ocorreu que, se essa cena foi assim tão tenebrosa, quem sabe Kevin esteja meio traumatizado também. Que talvez ele precise de um pouco de consolo, de alguém que o tranquilize, com quem ele possa conversar, e não de ser expulso para seu próprio esgoto pessoal. Meu Deus! Eles põem crianças sob a custódia de estranhos por muito menos. Quem me dera, resmunguei. Eva, foi brincadeira. Qual é o problema com você? Ele não está traumatizado, coisa nenhuma, está muito cheio de si. Na volta para casa, os olhos dele estavam brilhantes. Eu não o via assim tão satisfeito consigo mesmo desde o dia em que estripou o bolo de aniversário. Você se aboletou numa ponta do nosso muito pouco prático sofá branco, com a cabeça nas mãos. Não pude lhe fazer companhia porque a outra ponta ainda estava manchada de marrom. Eu também já não estou aguentando mais. Eva, você massageou as têmporas. E não é por causa do Kevin. Isso é uma ameaça. Não é uma ameaça. Do que você está falando? Eva, por favor, acalme-se. Eu nunca vou desfazer a nossa família. Houve um tempo em que você diria: eu nunca vou deixar você. Sua declaração honrosa tinha uma certa solidez, ao passo que promessas de amor duradouro entre amantes são notoriamente frágeis. De modo que não entendi muito bem porque seu compromisso inabalável com a nossa família me entristeceu. Eu o visto, disse eu. Eu lhe dou de comer,
Quando ele permite, eu o levo a toda parte. Eu asso os biscoitos que leva para o lanche da escola. Estou a serviço dele de manhã até à noite. Troco as fraldas dele 6 vezes ao dia e tudo que você sabe é reclamar de uma única tarde em que ele me deixou tão perturbada, até mesmo com medo, que não consegui nem chegar perto dele. Eu não estava tentando exatamente puni-lo, mas, naquele banheiro, ele me pareceu tão... Descartei uns 3 ou 4 adjetivos, por serem inflamados demais, depois acabei entregando os pontos. Trocá-lo me pareceu algo muito íntimo. Olha só isso. Eu não faço ideia de sobre quem você está falando. Nós temos um garoto feliz saudável. E estou começando a achar que ele é extremamente inteligente. Contive-me a tempo, antes de retrucar. É justamente disso que eu tenho medo. Se às vezes ele se retrai, é porque é um garoto pensativo, introvertido. Mas ele brinca comigo, me abraça antes de dormir. Eu leio stories para ele. Quando estamos só nós dois, ele me conta tudo. Significando que ele conta o quê? Você ergueu as palmas das mãos. O que ele andou desenhando, o que eles comeram no lanche. E você acha que isso é contar tudo? Você enlouqueceu. Por acaso, ele tem 5 anos, Eva. O que mais haveria para contar? Para início de conversa, o que aconteceu no ano passado, naquele grupo que formamos para que as crianças brincassem depois da escola. Uma após a outra, todas as mães tiraram os filhos do grupo. Havia sempre uma boa desculpa. O Jordan vive se resfriando. A Tiffany não se sente confortável sendo a mais novinha. Até que ficamos só eu e os filhos da Lorna, e então ela resmungou que não era mais bem um grupo e saiu. Algumas semanas depois, dou uma passada na casa dela, sem avisar antes, para deixar um presente de Natal e o que vejo? Todo o antigo grupo reagrupado na sala de estar. Lorna ficou sem graça, mas não tocamos no assunto e, já que o Kevin lhe conta tudo, por que não fazer com que ele explique o que levou todas aquelas mães a saírem de fininho para, depois, reagrupar as crianças em segredo, todas elas, salvo o nosso filho saudável e feliz? Eu jamais perguntaria a ele porque essa é uma história muito desagradável que o deixaria muito magoado. E não vejo onde está o mistério. Fofocas, panelinhas e desavenças de um lugar pequeno. Típico de mães que ficam em casa com tempo demais a seu dispor. Eu sou uma dessas mães que ficam em casa, sob um sacrifício considerável, permita-me acrescentar, e a última coisa que temos é tempo demais a nosso dispor. E daí que ele levou um fora. Porque isso não faz você ficar brava com elas. Por que presumir que foi algo que o nosso filho fez, e não obra de uma neurótica qualquer, de ovo virado? Porque eu sei perfeitamente bem que o Kevin não me conta tudo. E você também podia perguntar a ele por que babá nenhuma volta uma segunda noite. Eu não preciso perguntar. A maioria dos adolescentes da região tem uma semanada de $100. Só $12 a hora não tenta ninguém. Então pelo menos você deveria fazer com que o seu anjinho lhe contasse exatamente o que foi que ele disse para a Violeta. Não que brigássemos o tempo todo. Ao contrário. Se bem que é das brigas que eu mais me lembro. É engraçado como a lembrança de um dia normal é a primeira que some. Não gosto de turbulências. Não sou do tipo quanto pior, melhor. Ainda assim, talvez tenha me sentido contente quando arranhei a casca ressecada de nossa pacificidade cotidiana da mesma forma como Violeta se alegrou ao enterrar as unhas nas crostas ressequidas do corpo. Qualquer coisa para que algo vívido e líquido fluísse de novo, à mostra, escorregadio entre nossos dedos. Dito isso, eu temia o que poderia haver por baixo. Temia no fundo odiar minha vida, odiar ser mãe e, em alguns momentos, odiar até ser sua mulher. Já que você tinha feito isso comigo, transformado meus dias num interminável fluxo de merda, mijo e biscoitos dos quais Kevin nem sequer gostava. Enquanto isso, não havia grito que conseguisse encerrar a crise das fraldas. Numa rara inversão de papéis, você costumava considerar o problema internamente complicado demais e eu achava tudo muito simples. Nós queríamos que ele usasse o banheiro, por isso ele não usava. Uma vez que não iríamos parar de querer que ele usasse o banheiro, eu não sabia mais o que fazer. Sem sombra de dúvida, você achou minha escolha da palavra guerra absurda. Mas, ao colocar Kevin no trocador que já se tornava pequeno demais para esse fim, as pernas dele ficavam dependuradas por cima das bordas salientes da mesa. Muitas vezes fui levado a pensar em guerras sanguinárias de guerrilha, em que forças rebeldes maltrapilhas conseguem infligir perdas surpreendentemente sérias em formidáveis exércitos nacionais. Sem poder contar com o vasto, ainda que pesado, arsenal oficial, os rebeldes recorrem a artimanhas. Seus ataques, embora normalmente leves, são frequentes. E com o tempo, os constantes agravos podem ser mais desmoralizantes que algumas poucas investidas espetaculares com um altíssimo número de baixas. Diante de tamanha desvantagem em termos bélicos, os guerrilheiros usam o que houver à mão, encontrando às vezes nos materiais do dia a dia uma finalidade devastadora. Se não me engano, é possível fabricar bombas, por exemplo, com o metano produzido pelo esterco. Kevin não era nenhum bunda mole, ele também aprenderá a fazer da merda uma arma. Sim, ele se submetia às trocas sem fazer muito escândalo. Ele parecia adorar o ritual e talvez tenha inferido, diante da minha crescente rapidez, um constrangimento para ele gratificante.
Porque passar algodão nos seus tesos testículos quando já estava com quase 6 anos começava a me parecer ligeiramente indecente. Se por acaso Kevin gostava dos nossos encontros, eu detestava. Nunca me convenci de que os efluentes de uma criança pequena tenham um cheiro exatamente doce. Agora, as fezes de uma criança já no jardim de infância nem essa reputação têm. As de Kevin tinham se tornado mais firmes e grudentas, e o lugar onde eu trocava agora exalava o bafo azedo dos túneis do metrô colonizados pelo sem-teto. Eu me envergonhava da montanha de pampers não biodegradáveis que enviávamos ao aterro local. Pior de tudo, havia certos dias em que Kevin parecia segurar de propósito seus intestinos para um segundo ataque. Se não era nenhum Leonardo do mundo dos lápis, possuía um controle magistral do esfíncter. Olha só, estou preparando o terreno aqui, mas em hipótese alguma me desculpando pelo que houve naquele mês de julho. E sei que você só poderá ficar horrorizado. Não estou nem mesmo pedindo o seu perdão. É muito tarde para isso, mas preciso muito da sua compreensão. Kevin terminou o jardim de infância em junho e lá estávamos nós, presos um ao outro o verão todo. Escute, eu irritava Kevin tanto quanto ele me irritava. Apesar do modesto sucesso de Carol Fabricam com os desenhos a Diabo Verde, o método Montessori não estava operando maravilhas em casa. Kevin ainda não aprenderá a brincar. Deixado à própria sorte, ele se largava no chão, com um distanciamento sorumbático que tornava o clima da casa inteira opressivo. De modo que tentei envolvê-lo em projetos, juntei barbante, botões, cola e retalhos coloridos, e levei tudo para o salão de jogos com a intenção de fazer bonecos de meias. Eu me sentava junto com ele no carpete e na verdade me divertia à beça, a não ser pelo fato de no fim eu ter nas mãos um coelhinho de boca de feltro vermelho, enormes orelhas azuis e bigodes de canudinho, enquanto o braço de Kevin exibia uma meia 3/4 lisa, empastada de cola. Eu não esperava que nosso filho fosse um grande astro do artesanato, mas ele podia pelo menos fazer um esforço. Outra coisa que eu queria era que ingressasse na primeira série à frente dos colegas, por isso tentei lhe ensinar o básico. Vamos ver os números, propunha eu. Pra quê? Para você ser o melhor da classe em aritmética, quando entrar na escola. Pra que serve aritmética? Bem, você se lembra de ontem, quando a mãe pagou as contas. Você tem que saber somar e subtrair para pagar as contas e saber quanto dinheiro ainda tem no banco. Você usou uma calculadora. Bom, mas você precisa saber aritmética para ter certeza de que a calculadora está certa. Então, para que usar, se nem sempre funciona? Sempre funciona, concedi a contragosto. Então não precisa de aritmética. Para usar uma calculadora, falei, atrapalhada. Você precisa saber que cara tem o número 5, correto? Agora vamos praticar a nossa contagem. O que vem depois do 3? 7. E assim nós continuávamos até que um dia, depois de mais um desses diálogos aleatórios, o que vem depois do 9? 53. Ele me lançou um olhar de peixe morto e entoou, em ritmo acelerado, monocórdio, 1, 2, 3, 4, 5 coisas, parando 2 ou 3 vezes para recobrar o fôlego, mas sem um tropeço, até 100. Agora podemos largar disso. Eu realmente me senti uma idiota. Tampouco consegui despertar qualquer entusiasmo pela alfabetização. Não me venha com perguntinhas bobas, falei, antes de trazer à baila a perspectiva de leitura. Pra que serve? De que adianta? Bem, eu vou lhe dizer. Haverá momentos em que você vai se sentir muito entediado, sem nada para fazer, e nessas ocasiões poderá ler um livro, até mesmo num trem ou num ponto de ônibus. E se o livro for chato, você pega outro. Há mais livros no mundo do que tempo para ler todos eles, de modo que nunca vai faltar o que ler. E se todos forem chatos? Acho que isso não seria possível, Kevin, falei já irritada. Pois eu acho que é. Ele discordou. Além disso, quando você crescer, precisará ter um emprego. E então terá de saber ler e escrever muito bem, caso contrário ninguém irá contratá-lo. Claro que pensei, cá com meus botões, que, se isso fosse verdade, a maior parte do país estaria desempregada. O papai não escreve. Ele anda de caminhonete e tira fotos. Há outros empregos, e se eu não quiser ter um emprego, você teria de depender da ajuda do governo. E ele lhe daria só um pouquinho de dinheiro, só o suficiente para não morrer de fome, mas não o bastante para se divertir. E se eu não quiser fazer nada, aposto como você vai querer. Se você ganhar seu próprio dinheiro, pode ir ao cinema, a restaurantes e até mesmo a outros países, como a mãe fazia. Ao dizer fazia, minha fisionomia se crispou. Acho que quero depender da ajuda do governo. Era o tipo de frase que eu ouvirá outros pais e mães repetirem em meio a risadas durante jantares festivos e lutei para achá-la encantadora. Não entendo como essas famílias que ensinam os filhos em casa conseguem. Kevin nunca me parecia estar prestando atenção, como se escutar fosse uma indignidade. Entretanto, sei lá como, ele aprendia pelas costas o que precisava saber. Aprendia da mesma maneira como comia, furtivamente, de fininho, devorando informação como se fosse um sanduíche de queijo engolido quando não havia ninguém olhando. Ele detestava admitir que não sabia algo e aquele hábito de bancar o bobo servia como um cobertor muito bem tramado para encobrir as falhas genuínas de sua educação.
Na cabeça de Kevin, falsa ignorância não era vergonha e nunca consegui distinguir entre a estupidez fingida e a verdadeira. Vai daí que, se à mesa do jantar eu recriminasse a atuação de Robin Williams em Sociedade dos Poetas Mortos, dizendo que fora banal, eu me sentia na obrigação de explicar a Kevin que a palavra significava, como que tantas outras pessoas já fizeram antes. Mas ele recebia a definição com o arran precoce. Será que já tinha aprendido o significado de banal aos 3 anos, quando fingia que não sabia falar? Me diga você. De todo modo, depois de segurar com tamanha beligerância o alfabeto todo durante várias semanas, o que vem depois do R? LMN. Kevin interrompeu uma das minhas diatribes, sobre como é que ele podia ficar ali sentado, esperando aprender por osmose, e entoou o alfabeto do começo ao fim de forma impecável, ainda que revestido de uma agressividade desafinada que, mesmo para alguém sem o menor ouvido, pareceria improvável, mesclado a um tom sombrio que fez daquela récita infantil tão alegre algo muito parecido a um cadiz. Suponho que tivessem lhe ensinado o alfabeto na escolinha. Ao terminar com uma zombaria, agora que eu disse o meu ABC, me diga o que pensa de mim, retruquei, furiosa. Eu acho que você é um menino muito ruim, que gosta de fazer a sua mãe perder tempo. E Kevin sorriu, extravagantemente, com os 2 cantos da boca. Ele não era desobediente e nisso quase todos os artigos publicados nas revistas dominicais erraram. Na verdade, ele às vezes seguia as suas tarefas à risca e com uma precisão assustadora. Após o período obrigatório de imitação de incompetência, os pés aleijados, abertos e murchos abaixo da linha, como se baleados, ele se sentou um dia e, quando mandei, escreveu perfeitamente entre as linhas do caderno o seguinte: olhe, Sally, olhe. Vai, 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 corre, 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 Sally, corre. Não tenho como explicar por que achei isso tão horrível, exceto pelo fato de ter me revelado o niilismo insidioso da cartilha. Até mesmo a maneira como ele escreveu aquelas palavras me deixou perturbada. A escrita não tinha caráter nenhum. Quer dizer, ele não desenvolveu uma letra, como nós a entendemos, nosso selo pessoal, em termos conotativos, numa escrita padrão. Do momento em que admitiu que sabia escrever, sua escrita reproduziu, sem um erro sequer, as letras impressas no livro, sem rabichos ou rabiscos supérfluos. Seus T's eram cortados, os I's tinham pingos e nunca antes o interior inflado dos B's, dos U's e dos D's me pareceu conter tanto espaço vazio. Meu ponto é que, por mais que ele fosse dócil, no sentido técnico, era uma criança dificílima de ensinar. Você podia saborear seu progresso notável quando chegava em casa, mas nunca teve de passar por aqueles momentos eureka, de súbito avanço que recompensavam as muitas e muitas horas de repetição enervante e incentivos pacientes. É tão pouco satisfatório ensinar uma criança que se recusa a aprender na sua frente, quanto alimentar uma outra com um prato deixado num canto da cozinha. Era óbvio que ele estava me negando toda e qualquer satisfação de propósito. Ele estava decidido a fazer com que eu me sentisse inútil e desnecessária. Embora talvez não estivesse tão convencida quanto você de que nosso filho era um gênio, ele era. Bem, suponho que continue sendo. Se é que se pode dizer uma coisa dessas de um garoto que se apega a um ato de tamanha imbecilidade, muito inteligente. Mas, como tutora, minha experiência cotidiana era a de ensinar uma criança excepcional apenas dentro da tradição eufemística que eu todo ano invento um nome ainda mais desonesto para idiota. Eu repeti quanto é 2 mais 3 muitas e muitas vezes, até que um dia, quando de novo ele se recusou a dizer 5, com teimosia, com malícia, eu o obriguei a sentar, rabisquei 12.387 6.94538.9643.987.234, fiz um risco embaixo dos algarismos e disse: pronto, então some isso, e multiplique por 25 quando acabar, já que se acha tão esperto. Eu sentia sua falta durante o dia, assim como sentia falta da minha vida antiga quando estava ocupada demais para sentir sua falta durante o dia. Se antes eu era versada em história de Portugal, sabia a ordem de sucessão dos monarcas e quantos judeus haviam sido mortos durante a Inquisição, agora recitava o alfabeto. Não o alfabeto cirílico, não o hebraico, e sim o alfabeto. Mesmo que Kevin tivesse se mostrado um ardente discípulo, ainda assim essa dieta teria significado um rebaixamento do tipo precipitoso, em geral circunscrito aos sonhos. De repente, lá estou eu, sentada nos fundos da classe, fazendo uma prova, com um lápis quebrado e sem calça. De todo modo, eu talvez tivesse aceitado esse papel modesto, não fosse humilhação adicional de ter de viver, por mais de 6 anos, mergulhada até os cotovelos na merda. Muito bem, vamos logo ao que interessa. Houve uma tarde de julho em que, conforme a tradição, Kevin sujara as fraldas uma vez e fora limpo com a mesma rotina de sempre do creme e do talquinho para, 20 minutos depois, não mais que isso, terminar o serviço da evacuação. Ou era o que eu pensava. Dessa vez, ele se superou. Isso foi na mesma tarde em que, depois de eu insistir muito para que escrevesse uma frase significativa a respeito da própria vida, e não mais uma sentença sarcasticamente oca sobre Sally, ele escrevera no caderno: no jardim de infância todo mundo diz que a minha mãe tem cara de velha.
Fiquei da cor de uma beterraba e foi então que senti aquele cheiro revelador. Depois de eu tê-lo trocado 2 vezes. Kevin estava sentado de pernas cruzadas no chão e eu ergui pela cintura, puxando a Pampers para me certificar. Perdi a cabeça. Como é que você consegue? Berrei. Você não come quase nada. De onde é que vem tudo isso? Senti uma onda de calor me invadir o corpo e mal reparei que Kevin estava pendurado no ar, com os pés fora do carpete. Ele não parecia pesar grande coisa, como se aquele corpo estreito, denso, com estoques inesgotáveis de merda, fosse recheado de bolinhas de isopor. Não há outra forma de dizer isso. Eu atirei longe. Ele aterrissou, com um baque surdo, de encontro à beirada de aço do trocador. A cabeça torcida numa posição curiosa, como se estivesse finalmente interessado em alguma coisa, ele escorregou, como se em câmera lenta, para o chão. Eva. (19 de janeiro de 2001) Querido Franklin, portanto agora você já sabe. Corri para ele com esperanças precipitadas de que estivesse bem. À primeira vista não tinha nenhuma escoriação. Mas, assim que o virei, vi o braço em cima do qual ele caíra. O antebraço devia ter batido na beirada da mesa na hora em que, conforme você comentaria mais tarde, brincando, Kevin resolvera voar. Estava sangrando, meio torcido, abaulado, com algo branco, no meio, tentando sair fora. Senti ânsia. Desculpe, 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 sussurrei. No entanto, por mais que estivesse roída de remorsos, também me sentia intoxicada com aquele momento, o que talvez desminta minha pernóstica incompreensão da quinta-feira. Exteriormente, eu estava desolada, mas bem no meu cerne o momento fora abençoado. Ao jogar o nosso filhinho longe, e pouco me importava onde, além do mais, eu havia inadvertidamente cedido, como Violeta, e esfolar uma coceira crônica e aflitiva. Antes de me condenar por completo, eu lhe peço que compreenda o quanto eu estava tentando ser uma boa mãe. Porém, tentar ser uma boa mãe pode estar tão distante de sê-lo quanto tentar se divertir está de se divertir de fato. Desconfiada de todos os meus impulsos, do momento em que ele me foi posto no peito, segui um regime zeloso de uma média de 3 abraços ao dia, ao menos 2 comentários elogiosos a algo que ele tivesse feito ou dito e declarações de eu te amo, mocinho, ou então você sabe que o papai e eu amamos muito você, com a uniformidade previsível de profissões de fé religiosas. Só que, quando observados muito ao pé da letra, os sacramentos em geral se esvaziam. Além do mais, durante 6 anos inteiros eu tinha posto cada palavra minha naquele retardo de 5 segundos usado em programas ao vivo de rádio, só para ter certeza de não transmitir nada obsceno, difamatório ou contrário à política da empresa. Essa vigilância teve seu custo. Tornei-me remota, hesitante e desajeitada. Ao erguer o corpo de Kevin naquele ímpeto de adrenalina, senti-me enfim graciosa, porque finalmente houve uma confluência sem mediação do que fiz com o que senti. É desagradável admitir, mas a violência doméstica tem suas utilidades. De tal sorte que, quando desencadeada em estado bruto, rasga o véu de civilização, que tanto se interpõe entre nós quanto torna nossa vida possível. Um mau substituto para o tipo de paixão que gostamos de exaltar talvez, mas o amor verdadeiro possui mais em comum com o ódio e a raiva que com a cordialidade ou a polidez. Por 2 segundos, senti-me completa e também a verdadeira mãe de Kevin chateadoria. Senti que estava próxima dele. Senti-me eu mesma, meu verdadeiro eu, sem expurgos, e senti também que estávamos finalmente nos comunicando. Enquanto eu tirava uma mecha de cabelo da testa úmida, vi os músculos da face de Kevin trabalhando furiosamente. Os olhos se franziram e a boca se retorceu num quase sorriso. Mesmo quando corri para pegar o New York Times daquela manhã e enfiei o jornal sob o braço dele, Kevin não chorou. Segurando o jornal sob seu braço, até hoje ainda me lembro da manchete junto ao cotovelo dele. Maior autonomia dos países bálticos provoca desconforto em Moscou. Ajudei-o a se levantar, perguntando se alguma coisa doía, e ele abanou a cabeça. Fui pegá-lo no colo e Kevin abanou a cabeça de novo. Ele andaria. Juntos, fomos até o telefone. É possível que tenha enxugado 1 ou 2 lágrimas, quando eu não estava olhando, mas, assim como aprender a contar, Kevin não se dispunha a sofrer em público. Nosso pediatra, o Dr. Goldblatt, foi nos encontrar no minúsculo pronto-socorro de uma intimidade opressiva do hospital de Nyack, onde a minha certeza absoluta era de que todos em volta sabiam o que eu havia feito. O aviso dando o número da linha direta para o xerife de Nova York, pregado ao lado do guichê de internação, parecia ter sido posto ali especialmente para Kevin. Eu falei demais e disse muito pouco. Balbuciei para as enfermeiras da triagem o que tinha acontecido, mas não como. Enquanto isso, o incrível autocontrole de Kevin transmudou-se em atitude militar. Corpo ereto, queixo erguido, cabeça virada em ângulos retos. Depois de assumir a responsabilidade por manter o braço no jornal, permitiu que o Dr. Goldblatt segurasse seu ombro, enquanto avançava pelo corredor, mas se afastou da minha mão.
Quando entrou na sala de exames da ortopedia, virou-se na soleira da porta e anunciou secamente: eu entro sozinho. Não quer que eu vá com você, para o caso de começar a doer. Você pode esperar aqui, ele ordenou. Os músculos em movimento no maxilar cerrado eram a única indicação de que já tinha começado a doer. Mas que homenzinho mais valente esse seu filho, Eva, disse o Dr. Goldblatt. Você ouviu as ordens dele. E, para meu horror, o médico fechou a porta. Eu queria de fato, estar lá por causa de Kevin. Estava desesperada para me reafirmar como alguém em quem ele pudesse confiar, para lhe mostrar que sua mãe não era um monstro que iria tirá-lo longe, sem mais nem menos, como uma aparição vingativa de poltergeist. Mas claro que havia também o receio de que Kevin contasse ao cirurgião ou a Benjamin Goldblatt o que eu havia feito. Eles têm leis para coisas assim. Eu poderia ser presa. Meu caso poderia acabar sendo uma atonita matéria na primeira página do Rockland County Times. E eles poderiam tirar Kevin de mim, transformando em realidade aquela minha brincadeira de mau gosto. No mínimo, talvez tivesse de me submeter a humilhantes visitas de assistentes sociais de espírito crítico para verificações mensais de possíveis hematomas em meu filho. Por mais que eu merecesse censura, continuava preferindo o fogo lento da autoabrasão privada às vergastadas iradas da reprovação pública. De modo que, enquanto espiava com olhos vidrados o quadro em que ficavam expostas as eloquentes cartas enviadas ao corpo de enfermagem por clientes satisfeitos, eu buscava loucamente encontrar versões mais atenuadas para a minha história. Ah, doutor, o senhor sabe como os meninos exageram. Eu não atirei ninguém longe. Ele estava correndo feito um louco pelo corredor e, quando fui sair do quarto, dei um encontrão nele por acaso. E aí então ele... Ah, claro que ele caiu, bateu forte no pé do abajur. Eu sentia nojo de mim mesma e todas as desculpas esfarrapadas que inventei me pareciam absurdas. Aliás, tive tempo de sobra para pensar no que eu tinha feito, sentada numa daquelas cadeiras duras de metal verde-mar da sala de espera. Uma enfermeira me informou que nosso filho teria de ser submetido a uma cirurgia para limpar os ossos, um procedimento que, ainda bem, continuou opaco para mim. Mas quando Kevin saiu, 3 horas depois, com aquele gesso ofuscantemente branco, o Dr. Goldblatt deu um tapinha no ombro do nosso filho e admirou o jovem corajoso que eu tinha, enquanto o cirurgião ortopedista detalhou de forma impessoal a natureza da fratura, os perigos de infecção, a importância de manter o gesso seco e a data em que Kevin deveria voltar. Ambos os médicos foram bondosos o bastante em não mencionar o fato de que o hospital fora obrigado a trocar a fralda de nosso filho. Kevin não estava mais cheirando mal. Balançando a cabeça para cima e para baixo, feito uma idiota, dei uma olhada rápida para Kevin, que recebeu meus olhos com um olhar límpido e cintilante de cumplicidade perfeita. Eu lhe devia uma. Ele sabia que eu lhe devia uma. E eu lhe deveria uma durante um bom tempo. Voltei para casa tagalerando. O que a mãe fez foi muito, muito errado. E ela sente muito, muito mesmo. Embora o distanciamento da terceira pessoa deva ter lançado uma luz dúbia sobre o meu remorso, como se já estivesse pondo a culpa pelo incidente em minha amiga imaginária. Kevin não disse nada. Com uma fisionomia arredia, quase altiva, os dedos do braço engessado enfiados napoleonicamente na camisa, seguia ereto no banco da frente, examinando as luzes da ponte Tappanzee pela janela lateral, em tudo e por tudo idêntico a um general vitorioso, ferido nobremente em combate e agora aquecido pelos aplausos da multidão. Eu, por outro lado, não tinha um contrapeso para isso. Eu podia ter escapado da polícia e dos serviços sociais, mas estava condenada a ter de enfrentar mais um duelo. Ainda que, quando encostada na parede, tivesse sido capaz de inventar, para o Dr. Goldblatt, uma história do Arco da Velha sobre ter dado um encontrão com Kevin, não conseguia me imaginar olhando você de frente e lhe atirando tamanho absurdo. Oi, onde vocês andaram, os dois? Gritou você, quando entramos na cozinha, ainda de costas para nós, terminando de espalhar pasta de amendoim num biscoito Ritz. Meu coração batia furioso. Eu não tinha ideia do que iria lhe contar. Até então, nunca fizera nada que colocasse em perigo o nosso casamento. E a nossa família. Mas, se havia alguma coisa capaz de nos empurrar até o abismo, era aquele meu ato. Nossa, Kel! Exclamou você, com a boca cheia de migalhas, engolindo sem mastigar. Arrepiei-me inteira, como se alguém houvesse aumentado a voltagem e eu estivesse numa cerca elétrica. Tinha a nítida sensação de que restavam mais 1 ou 2 segundos, depois dos quais as coisas nunca mais seriam as mesmas, aquela frouxa percepção de ter visto um carro em sentido contrário, na mesma pista, quando já era tarde demais para desviar. No entanto, a colisão de frente foi evitada no último minuto. Já habituado a confiar mais na versão do seu filho que na de sua mulher para o esclarecimento de quase todos os eventos, você se virou direto para Kevin. Dessa vez, se enganou. Se tivesse perguntado para mim, juro, ou pelo menos é o que eu gostaria de acreditar, que, de cabeça baixa, eu teria lhe contado a verdade. Quebrei o braço. Isso eu estou vendo. Como foi que aconteceu? Eu caí. Caiu onde? Eu estava com cocô na fralda. A mãe foi buscar mais lenços umedecidos de papel. Eu caí do trocador. No meu caminhão Tonka.
A mãe me levou ao Dr. Goldspun. O desempenho dele foi bom. Foi muito, muito bom. Talvez você não tenha medida de como foi bom. Ele foi perfeito. A história estava pronta. Nenhum dos detalhes foi inconsistente ou gratuito. Ele enjeitara as fantasias exageradas com as quais a maioria das crianças da idade dele teria disfarçado uma bebida derramada ou um espelho quebrado. Kevin já tinha aprendido que todo mentiroso hábil sabe quando quer fazer carreira. Sempre se aproprie do máximo possível de verdade. Uma mentira bem construída é montada em grande parte com os blocos dos fatos, que podem erguer tanto uma pirâmide quanto uma plataforma. Ele estava com a fralda suja. Ele se lembrava, corretamente, de que na segunda vez em que foi trocado, naquela tarde, a caixa de wet vips acabará. Ele tinha, mais ou menos, caído do trocador. Seu caminhãozinho Tonka estava realmente, fui conferir depois, no chão na hora da queda. Além disso, o que mais me deixou maravilhada foi ele ter intuído que apenas cair de 1 metro de altura provavelmente não seria o bastante para quebrar o braço. Ele precisaria ter aterrissado, por infelicidade, em algum objeto duro de metal. E, embora curto, seu relato foi pontilhado de toques elegantes. Usar mãe, depois de ter evitado o apelido engraçadinho durante meses, emprestou à história um tom afetivo, carinhoso, que desmentia de modo fantástico o caso real. Dr. Goldspun era brincalhonamente escatológico, o que deixou você à vontade. Seu garoto feliz e saudável estava de volta ao normal. Talvez o mais impressionante de tudo é que, ao contrário do que ele havia feito no pronto-socorro, Kevin não deu uma olhada sequer na minha direção, o que poderia ter aberto o jogo. Nossa, você exclamou. Isso deve ter doído. Diz o ortopedista que para uma fratura exposta. Respondi eu. Rompeu a pele. Está bem limpa e deve solidificar bem. Nesse instante, Kevin e eu trocamos um olhar, só o tempo suficiente para selar o pacto. Eu havia empenhado minha alma a uma criança de 6 anos de idade. Vai me deixar assinar o seu gesso? Você perguntou. É costume. Isso, sabia? Seus amigos e a família, todo mundo assina o nome e deseja que você se recupere bem depressa. Claro, papai. Mas primeiro preciso ir ao banheiro. E lá se foi ele, a mão livre balançando. Será que ouvi certo? Você perguntou baixinho. Suponho que sim. Rígida havia horas. O medo é um exercício de isometria. Eu estava exausta e, uma vez na vida, a última coisa que me preocupava eram os hábitos de higiene de nosso filho. Você me pegou pelos ombros. Nossa, que susto que você deve ter levado. Foi tudo culpa minha, eu disse, me contraindo. Mãe nenhuma consegue vigiar um garoto o tempo inteiro. Gostaria que você não tivesse sido tão compreensivo. Mas eu deveria ter. Psiu. Você ergueu o indicador e, do banheiro do corredor, vinha um jorro delicado, música para os ouvidos dos pais. O que você acha que foi? O choque. Você cochichou. Talvez ele tenha ficado com medo de voltar para aquele trocador. Dei de ombros. Apesar das aparências, eu não acreditava que um acesso de raiva diante de mais uma fralda suja tivesse aterrorizado e convencido nosso filho a usar a privada. Ai, claro que tinha tudo a ver com o nosso enfrentamento no quarto dele. Eu estava sendo recompensada. Isto pede uma celebração. Vou até lá. Dar os parabéns a esse garoto. Pus a mão no seu braço. Melhor não abusar da sorte. Deixe ele sossegado, não faça escândalo. Kevin prefere efetuar suas reversões longe das câmeras. Dito isso, eu sabia que não deveria tomar o pipi no pinico como admissão de derrota. Ele vencer a batalha maior. Acender a privada era o tipo de concessão banal que um vitorioso magnânimo, um pouco condescendente talvez, pode se dar ao luxo de atirar aos pés de um adversário vencido. Aos 6 anos de idade, nosso garoto tinha conseguido me fazer violar minhas próprias regras de combate. Eu havia cometido um crime de guerra, pelo qual, não fosse o silêncio clemente de meu filho, meu próprio marido teria me extraditado para a Haia. Quando Kevin voltou do banheiro, ajeitando a calça com uma só mão, propus que jantássemos uma grande tigela de pipoca, acrescentando, muito obsequiosa, com montes e montes de sal. Embebida na música da vida normal que poucos minutos antes eu dera por perdida, sua barulheira com as panelas, o clangor de clarim de nossa tigela de aço inoxidável, o pipocar alegre dos grãos. Tive um presságio de que o modo rastejar de barriga no chão feito um réptil poderia persistir por tempo indefinido, contanto que Kevin ficasse de bico calado. Porque ele não me dedurou. Tudo leva a crer que estivesse protegendo a mãe. Tudo bem. Digamos que tenha sido esse o caso. Ainda assim, houve alguns cálculos nesse balancete. Antes do vencimento em uma data futura, um segredo acumula juros pelo simples fato de ter sido guardado, acrescido da mentira. Sabe como foi mesmo que eu quebrei o braço, papai? Os juros compostos podem ter um impacto ainda mais explosivo em 30 dias. Além do mais, desde que mantivesse o principal na conta, poderia continuar tomando empréstimos oferecendo o golpe de sorte como garantia, ao passo que, se detonasse a aventura de uma vez só, retrocederia aos $5 por semana típicos de uma criança de 6 anos de idade. Para completar, depois de tantos sermões carolas, como é que você iria se sentir?
Eu havia fornecido a ele uma rara oportunidade de se apropriar dos píncaros morais, de onde descortinar alguns novos panoramas, ainda que, no fim das contas, aquele não fosse um território que se enquadrasse nas preferências de Kevin. O mestre do dividir para conquistar talvez também tenha intuído que segredos unem e separam em rígida conformidade com quem está por dentro deles. Minha conversa com você sobre a necessidade de Kevin optar por banhos de banheira, em vez do chuveiro, para manter o gesso seco, foi artificialmente alegre e bombástica. Quando perguntei a Kevin se ele queria queijo parmesão na pipoca, a pergunta saiu besuntada de apelo, terror e gratidão abjeta. Sim, porque, sob um aspecto, eu me comovi e continuo comovida. Acho que, naquele momento, Kevin experimentou uma proximidade comigo da qual relutou em abrir mão. Além de estarmos juntos, no disfarce, durante o embate que queríamos ambos ocultar, talvez também ele tenha se sentido inteiro, arrancado para a vida por aquela força extraordinária das amarras do laço umbilical. Uma vez na vida, eu me reconhecera como mãe dele, de modo que talvez, enquanto voava atônito feito Peter Pan, Kevin também tenha se reconhecido como meu filho. O resto daquele verão desafia todos os meus instintos narrativos. Caso eu estivesse escrevendo o roteiro de um filme para televisão a respeito de uma violenta megera sujeita a acessos de fúria cega, durante os quais se vê dotada de força sobre-humana, eu teria colocado o filhinho dela andando na ponta dos pés pela casa, lançando-lhe sorrisinhos trêmulos, gestos desesperados de apaziguamento e, de modo geral, esquivando-se, acovardando-se, rastejando, enfim fazendo qualquer coisa que o mantivesse livre de viagens improvisadas por aposentos inteiros com os pés fora do chão. Mas isso é cinema. Eu é que andava pé ante pé. Meus sorrisos é que eram vacilantes. Eu é que me esquivava e me acovardava, como se estivesse fazendo um teste para participar de um show de menestréis. Falemos um pouco sobre o poder. Na constituição política de uma casa, diz o mito que os pais têm uma quantidade desproporcional dele. Eu já não tenho tanta certeza. Os filhos, eles podem nos dar muitos desgostos, para começo de conversa. Eles podem nos envergonhar, podem nos levar à falência e eu posso dar meu testemunho pessoal de que são capazes de nos fazer desejar nunca termos nascido. Que medidas tomar? Impedi-los de ir ao cinema. Mas como? Com o que sustentamos nossas proibições, se o jovem continuar, belicoso, a caminho da porta? A dura verdade é que os pais são como os governos. Mantemos nossa autoridade através da ameaça, explícita ou implícita, de força física. Uma criança faz o que nós lhe dizemos para fazer porque, para ir direto ao ponto, podemos lhe quebrar o braço. Entretanto, o gesso branco de Kevin tornou-se um emblema resplandecente não do que eu podia fazer com ele, mas do que eu não podia. Ao recorrer ao poder máximo, eu o tirara de mim. Como não se podia confiar no uso moderado da força de minha parte, vi-me atolada num arsenal impotente, com uma capacidade de destruição inútil, qual um estoque de armas nucleares. Kevin sabia muito bem que eu nunca mais poria as mãos nele. De modo que não se preocupe, porque não me converti. Em 1989, a brutalidade neandertalense e toda a inteireza, a realidade e a proximidade que descobri quando usei Kevin para fazer lançamento de peso evaporaram-se rapidíssimo. Lembro-me de ter me sentido fisicamente mais baixa. Minha postura deteriorou-se. Minha voz virou um fiapo. Para Kevin, eu revestia todos os pedidos como uma sugestão opcional. Meu bem, você não gostaria de entrar no carro? Você se incomoda se a gente for fazer umas compras? Quem sabe fosse uma boa ideia você não arrancar a massa de cima da torta que a mãe acabou de tirar do forno. Quanto às aulas que ele considerava tamanho insulto, retornei ao método montessoriano. De início, ele me pôs à prova de várias formas, como se estivesse treinando um urso de circo. Ele pedia algo elaborado para o almoço, como por exemplo pizza feita em casa. E depois de eu ter passado a manhã toda preparando a massa e cozinhando o molho, ele pegava 2 rodelas de linguiça pepperoni de suas fatias e amassava o restante numa bola glutinosa de beisebol para tirar na pia. Mas acabou se cansando da mãe tão rápido quanto se cansava dos outros brinquedos, o que, imagino, foi sorte minha. Na verdade, à medida que eu entupia o garoto com os mesmos petiscos carregados de sal que anteriormente eram oferecidos em rações de 30 gramas, essa minha solicitude foi lhe dando nos nervos. Eu tinha uma tendência a superproteger e Kevin me lançava os mesmos olhares fuzilantes que atiramos a estranhos que vêm sentar do lado em um trem quando o vagão está praticamente vazio. Eu estava me saindo uma adversária indigna e quaisquer outras vitórias sobre uma guardiã já reduzida à submissão aviltante iriam parecer ordinárias. Apesar da tipóia, ele passou a tomar banho sozinho e se eu me curvava para embrulhá-lo numa toalha seca, ele recuava, depois se cobria sozinho. Na verdade, imediatamente depois de ter se submetido com tanta docilidade a mudanças de fralda e asseios dos testículos, desenvolveu um rígido pudor e, por volta de agosto, fui banida do banheiro. Ele se vestia sozinho. À exceção daquelas 2 semanas extraordinárias em que esteve muito doente, aos 10 anos de idade, só voltou a me deixar vê-lo sem roupa aos 14 anos, época em que eu teria de bom grado dispensado o privilégio. Quanto ao meu derramamento incontinente de ternura, ele vinha tingido de um pedido de desculpas que Kevin se recusava a aceitar. Quando eu lhe dava um beijo na testa,
ele limpava com a mão. Quando penteava seu cabelo, ele me empurrava e despenteava de novo. Quando eu abraçava, retrucava com frieza que estava machucando seu braço. E quando eu declarava, eu amo você, mocinho, não mais com a solenidade do credo dos apóstolos, e sim no tom de súplica febril de uma Ave Maria, ele assumia uma expressão cáustica da qual surgiria, estoicamente, aquele semesgar permanente do lado direito da boca. Um dia, quando repeti uma vez mais, eu amo você, mocinho, Kevin me retrucou de volta, nananã. Desisti. Depois disso, Kevin obviamente acreditava ter descoberto meu segredo. Ele tinha dado uma espiada atrás da cortina e, por mais que eu o paparicasse, por mais que o entupisse de salgadinhos, jamais conseguiria apagar uma visão pelo menos tão indelével quanto a primeira vez em que pegamos os pais fazendo sexo. Entretanto, o que me espantava era o quanto essa revelação do íntimo verdadeiro de sua mãe, sua maldade, sua violência, parecia ter-lhe agradado. Ele achava que me conhecia bem, antes do acidente. Isso o intrigava muito mais que todas aquelas nossas chatíssimas lições. A partir de então, Kevin me olhava com um novo tipo. Eu não diria exatamente de respeito, de interesse. Isso mesmo. Quanto a você, até aquele verão, eu estava acostumada a esconder de você certas coisas, mas quase todas crimes da mente. Meu vazio atroz no nascimento de Kevin, minha aversão à nossa casa. Embora até certo ponto todos nós tenhamos a tendência de nos proteger mutuamente da cacofonia de horrores que atravessam nossas mentes, até mesmo esses não ditos intangíveis me deixavam triste. Mas uma coisa era guardar comigo o receio que me invadia sempre que chegava a hora de ir buscar nosso filho na escolinha. Outra bem diferente era deixar de lhe contar, por exemplo, que eu havia quebrado o braço dele. Por mais maldosos que fossem, os pensamentos não ocupavam espaço em meu corpo, ao passo que guardar um segredo tridimensional era o mesmo que ter engolido uma bala de canhão. Você me parecia tão distante. Eu ficava olhando você se despir, à noite, com uma nostalgia espectral, quase na expectativa de que, ao passar para escovar os dentes, você pisasse em mim com a mesma facilidade com que pisaria no luar. Na janela, vendo você no quintal, ensinando Kevin a apanhar uma bola de beisebol na luva acolchoada, se bem que, para falar a verdade, ele me parecesse mais talentoso comendo pizza. Eu comprimia a palma da mão no vidro quente de sol, como se de encontro a uma barreira espiritual, esfaqueada pelo mesmo vertiginoso, bem-intencionado e doído senso de exclusão que teria me torturado, caso eu estivesse morta. Até quando eu punha a mão em seu peito, me parecia difícil tocá-lo. Como se, da mesma forma como acontecia com os chapéus do Bartolomeu daquela história infantil, cada vez que você tirasse a roupa houvesse mais uma camisa de brim LL Bean por baixo. Nós não saíamos mais só nós dois, para assistir a Crimes e Pecados, comer alguma coisa no River Club de Nyack, muito menos dar um pulo até o Union Square Café, na cidade. É verdade que tínhamos dificuldade em arrumar babás, mas você se ajustou a essas noites de confinamento doméstico com muita facilidade, aproveitando as longas tardes de verão para ensinar Kevin a respeito do quarto down, da cesta de 3 pontos e da regra do infield fly. Sua cegueira diante do fato de Kevin não demonstrar nem interesse nem aptidão para esportes me amolava um pouco, mas eu me desapontava mais ainda com você não manifestar a menor vontade de ter aquelas mesmas horas de lazer com sua mulher. Não faz sentido ficar rodeando o assunto. Eu tinha ciúme, e me sentia só. Foi lá pelo final de agosto que nosso vizinho do lado apertou a campainha de casa com insistência de censura. Da cozinha, ouvi você abrir a porta. Diga ao seu filho que não tem a menor graça, exclamou Roger Corley. Ei, calma lá, Og, disse você. Se vai criticar o senso de humor de alguém, tem que contar a piada antes. Apesar da cadência brincalhona da voz, você não o convidou a entrar e, quando espiei para o saguão, vi que você tinha aberto a porta só até a metade. O Trent saiu para dar uma volta de bicicleta pelo monte de Palisades Parade. Perdeu o controle na ladeira e foi parar direto em cima das moitas. Levou um baita de um tombo. Eu tentava manter a amizade com os Corleys, cujo filho era 1 ou 2 anos mais velho que Kevin. Embora o entusiasmo inicial de Moira Corley para combinar brincadeiras em conjunto tivesse se esvanecido sem explicação, ela manifestara um interesse simpático por minha ascendência armênia e eu havia ido à casa dela no dia anterior, para lhe dar um filão de cata que eu tinha acabado de assar. Você não sente saudade? Aquele pão folheado, levemente adocicado e indecentemente amanteigado, que minha mãe me ensinou a fazer. Viver em bons termos com os vizinhos era um dos poucos atrativos da vida nos subúrbios e eu temia que aquela sua atitude na porta da frente começasse a parecer hostil. Roger, falei atrás de você, enxugando as mãos num pano de prato. Por que você não entra e fala sobre isso? Você parece aborrecido. Quando fomos todos para a sala de estar, reparei que o traje de Roger não era dos mais felizes. Ele tinha barriga demais para usar aquele short de licra de ciclista e, dentro daquelas sapatilhas, andava com os pés para dentro. Você se entrincheirou atrás de uma poltrona, como se houvesse uma fortificação militar entre os dois. Sinto muito que o Trent tenha sofrido um acidente. Talvez seja uma boa oportunidade para rever as regras básicas de segurança. Ele sabe o básico, disse Roger.
Como, por exemplo, que nunca se deve deixar a blocagem rápida de uma das rodas em posição aberta. E é isso que você acha que aconteceu. Trent falou que a roda da frente começou a oscilar. Nós examinamos a bicicleta, e a blocagem não estava só em posição aberta. Ela foi desatarrachada com o intuito de soltar o garfo. Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para concluir que foi o Kevin que fez isso. Espera aí, vamos com calma. Você disse. Essa é uma acusação e tanto. Trent andou com aquela bicicleta ontem de manhã e não tinha problema nenhum com ela. Ninguém esteve em casa desde então, a não ser você e Eva, junto com o Kevin. E eu queria agradecê-la por aquele pão que você levou, acrescentou ele, baixando o volume da voz. Estava muito bom mesmo e nós gostamos muito da sua atenção. Só não gostamos do Kevin ter mexido na bicicleta do Trent. Se estivesse indo um pouco mais rápido, ou no meio do trânsito, meu filho poderia ter morrido. Você está tirando conclusões muito precipitadas, você rosnou. Aquela blocagem se abriu com a queda. De jeito nenhum. Eu também sou ciclista e já tive minha dose de tombos. A blocagem nunca abre totalmente. E muito menos gira sozinha para afrouxar a mola. Mesmo que Kevin tenha feito isso, falei, você me olhou feio. Talvez ele não soubesse para que serve essa tal blocagem. Que deixá-la aberta é perigoso. E uma teoria, resmungou Roger. Caso seu filho fosse burro. Mas não é assim que Trent o descreve. Escuta aqui, disse você. Pode ser que o Trent tenha resolvido mexer com aquela blocagem e agora não quer levar a culpa. O que não significa que ela tenha que cair em cima do meu filho. Agora, se nos dá licença, temos um trabalhinho para fazer no quintal. Depois que Roger se foi, tive o triste pressentimento de que aquele pão irlandês que Moira tinha prometido assar para nós, em retribuição, jamais se materializaria. Às vezes eu até lhe dou uma certa razão, disse você, andando de um lado a outro. Uma criança não pode mais arranhar o joelho sem que seja culpa de alguém. O país perdeu por completo a noção do que seja acidente. Quando Kevin quebrou o braço, por acaso eu fiz algum escândalo com você? Por acaso tinha que ser culpa de alguém? Não. Acidentes acontecem. Você quer falar com o Kevin sobre a bicicleta do Trent? Perguntei. Ou prefere que eu fale? Para quê? Eu não acho que ele tenha feito algo errado. Falei entre dentes. Você nunca acha. E você acha sempre. Era uma resposta direta. Esse foi um diálogo padrão. Nem mesmo azedo demais. De modo que não sei bem porque desatarrachou algo dentro de mim, como a blocagem rápida de Trent Corley. Talvez porque tivesse virado padrão, quando antes não era. Fechei os olhos, com as mãos nas costas da poltrona que escudara as absurdas acusações de Roger Corley. Honestamente, eu não fazia ideia do que iria dizer, até que as palavras saíram da minha boca. Franklin, eu quero ter outro filho. Abri os olhos e pisquei. Tinha surpreendido a mim mesma. Talvez fosse minha primeira experiência de espontaneidade em 6 ou 7 anos. Você me encarou. E também reagiu de forma espontânea. Não pode estar falando sério. O momento não era propício para lembrá-lo de que você sempre criticara a falta de espírito esportivo de John McEnroe. Eu gostaria de começar a tentar engravidar já. Foi a coisa mais estranha. Eu tinha certeza, mas não no espírito feroz de quem se agarra às últimas esperanças. Não era um capricho louco, muito menos uma tentativa frenética de recorrer a oportunas panaceias conjugais. Eu me senti controlada e simples. Essa era a decisão sem reservas pela qual eu havia rezado durante nosso prolongado debate sobre ter ou não filhos, e cuja ausência nos levará a seguir por avenidas tortuosamente abstratas como virar a página e responder à grande questão. Eu nunca tivera tamanha certeza na vida, tanto que não consegui entender por que você parecia achar que havia algo a ser conversado. Eva, esqueça. Você está com 41 anos. Acabaria tendo um sapinho de 3 cabeças ou algo parecido. Tem uma porção de mulheres, hoje em dia, que têm filhos depois dos 40. Não vem com essa. Eu achei que agora que o Kevin vai começar a estudar em tempo integral, você estivesse planejando voltar para a VAP. E aqueles planos todos de entrar na Europa Oriental pós-Glasnost. Chegar primeiro, passar na frente do The Lonely Planet. Já pensei em voltar. Talvez até volte. Mas eu posso trabalhar pelo resto da vida. E, como você observou com tamanha sensibilidade, há uma coisa que só vai dar para eu fazer alguns anos mais. Não acredito no que estou ouvindo. Você fala sério. Você está seriamente... séria. Eu gostaria de engravidar não é uma frase que mereça grandes risadas, Franklin. Você não gostaria que o Kevin tivesse alguém com quem brincar. A bem da verdade, eu também queria alguém para brincar. Esses a gente costuma chamar de colegas de classe. 2 irmãos sempre acabam se odiando, só se forem muito próximos um do outro. E ela seria pelo menos 7 anos mais jovem que o Kevin. Ela é. O pronome irritou você. Sacudi as sobrancelhas. Hipoteticamente. Tudo isso porque você quer uma menina. Para enfeitar com roupas bonitinhas. Eva, essa não é você. Não enfeitar uma menina com roupas bonitinhas não sou eu de fato. Portanto, não precisava dizer uma bobagem dessas. Escute.
Estou vendo que você tem algumas reservas, mas não entendo por que a perspectiva de eu engravidar de novo o deixa tão bravo. Não é óbvio. Tudo menos óbvio. Pensei que você gostasse de ser pai. Eu gosto. Sim. Eva. O que a leva a pensar que mesmo que tenha essa filha que você imagina, as coisas seriam diferentes? Não entendi. Sustive, tendo aprendido com meu filho os méritos de me fazer de tapada. Por que razão neste mundo eu iria querer que as coisas fossem diferentes? O que pode ter acontecido com você depois de as coisas terem tomado o rumo que tomaram, para querer fazer de novo? Tomaram que rumo? Perguntei de modo neutro. Você deu uma olhada rápida pela janela para se certificar de que Kevin continuava batendo, sozinho, a bola do Zwimbal para um lado, depois para o outro da estaca. Ele gostava da monotonia. Você nunca demonstra interesse em que ele saia conosco, é ou não é? Está sempre querendo empurrá-lo para ficar com alguém e nós podermos sair farreando só nós dois, como antes. Como no que você obviamente considera os bons velhos tempos. Não me lembro de algum dia ter dito algo parecido. Falei, imperturbável. E nem precisava. Dá para ver como fica decepcionada toda vez que eu sugiro fazer algo onde nosso filho também possa ser incluído. Isso talvez explique por que você e eu vivemos em restaurantes caros, enchendo a cara, enquanto nosso filho fenece na mão de estranhos. Viu só? Você se ressente. E o que me diz desse verão? Você queria ir ao Peru, certo? Eu topei. Mas presumi que tiraríamos férias em família. Então me ponho a imaginar quantos quilômetros um garoto de 6 anos de idade conseguiria fazer de bicicleta num único dia, e precisava ver a expressão que você fez, Eva. Sua fisionomia caiu como se fosse um balão de chumbo. Assim que o Peru passou a envolver o nosso filho, você perdeu o interesse. Bem, eu sinto muito, mas, de minha parte, não tive um filho para poder fugir dele sempre que possível. Eu estava ciente de onde isso iria nos levar. Sabia que teríamos de acabar discutindo tudo que ficará sem ser dito, mas não estava pronta. Eu precisava de lastro. Precisava de provas de apoio, que levariam um mínimo de 9 meses para juntar. Eu fico o dia todo com ele, falei. Faz mais sentido querer tirar uma folga que você. E nunca paro de escutar sobre o tremendo sacrifício que você tem feito. Que pena que significa tão pouco para você. Pouco importa o que significa para mim. Deveria significar algo para ele. Franklin. Não entendo de onde. E isso também é bem típico. Não é não? Você fica em casa para cuidar dele para me impressionar. Ele nunca entra nos cálculos, não é mesmo? De onde está saindo isso tudo? Eu só queria lhe dizer que gostaria que tivéssemos outro bebê. E que você ficasse feliz com a novidade, ou que pelo menos começasse a se acostumar com a ideia. Você implica com ele. Mais uma olhada cautelar para a quadra de swingball no alto do morro. Você parecia estar com a corda toda. Você o culpa por tudo que dá errado nessa casa. E na escolinha dele. Você se queixou do coitado do garoto em todas as fases do jogo. Primeiro, ele chorava demais. Depois, era muito quieto. Ele cria uma língua própria e você se irrita. Ele não brinca direito. Quer dizer, não do jeito que você brincava. Ele não trata os brinquedos que você faz para ele como peças de museu. Ele não dá os parabéns a você toda vez que aprende a soletrar uma palavra nova e, como a vizinhança inteira não simpatiza muito com ele, você resolveu pintá-lo como um pária. Ele desenvolve um problema psicológico sério, isso eu reconheço, e custa largar a fralda. Não é tão incomum assim, Eva, mas pode ser muito doloroso para a criança. Mas você insiste em interpretar isso como um combate maldoso e pessoal entre vocês. Ainda bem que ele superou essa fase, mas, com a sua atitude, não sei como não durou mais tempo. Faço o que posso para compensar a sua. E sinto muito se isso magoa seus sentimentos, mas é que não sei que outro não me dar frieza. Só que não existe substituto para o amor materno e nem a pau eu vou deixar você botar outro filho meu na geladeira. Eu estava pasma. Franklin, esta discussão está acabada. Não senti o menor prazer em dizer isso tudo e continuo tendo esperança de que as coisas melhorem. Sei que você acha que se esforça. Bem, talvez a seu ver seja um esforço, isso que você faz. Mas, por enquanto, não foi o bastante. Vamos todos continuar tentando. Ei, campeões! Você pegou Kevin assim que ele surgiu, vindo do deck, e ergueu-o no alto da cabeça, como se posando para um anúncio de Dia dos Pais. Cansou. Quando você o pôs no chão de novo, ele disse, eu bati a bola umas 843 vezes. Isso é fantástico. Aposto que da próxima vez você vai ser capaz de bater 844. Você estava tentando fazer uma transição difícil, depois de uma discussão que havia me deixado com a sensação de ter sido atropelada por um caminhão. Mas, ainda assim, não digo que sentisse grande apreço pelo bilu-bilu típico dos filmes de Hollywood que se espera dos pais modernos. A própria fisionomia de Kevin faiscou com uma sugestão de ai, mané. Se eu fizer um grande esforço, ele retrucou sem piscar. Não é maravilhoso ter um objetivo? Kevin, chamei-o e curvei-me. Receio que seu amigo Trent tenha tido um acidente. Não foi nada grave e ele vai ficar bom. Mas quem sabe você e eu pudéssemos fazer um cartão desejando que ele se recupere logo, como o que a vovó Sônia fez para você, quando machucou o braço.
Tá. Ele disse, se afastando. Ele se acha o cara mais legal do mundo, naquela bicicleta. O ar-condicionado devia estar no máximo. Endireitei o corpo e esfreguei os braços. Não me lembrava de ter dito nada a respeito de bicicletas. Eva. Primeiro de fevereiro de 2001. Querido Franklin, não sei bem porquê, mas acho que vai ficar mais tranquilo ao saber que continua assinando times. Só que, pelo visto, perdi aquela grade seletiva que eu costumava pôr sobre as páginas para ver quais valiam a pena ser lidas. Epidemias de fome e divórcios entre os astros de Hollywood me parecem igualmente vitais e igualmente banais. Arbitrariamente, ou devoro o jornal todo, de cabo a rabo, ou largo o calhamaço inteiro, sem abrir, na pilha ao lado da porta. Eu tinha toda a razão, naquele tempo. Os Estados Unidos podem se virar muito bem sem mim. Durante as 2 últimas semanas, o Times foi para a pilha sem ter sido aberto porque, se não me falha a memória, nunca me comovi com a pompa zelosa das posses presidenciais, nem mesmo nos tempos em que nutria nítidos entusiasmos e aversões. Por um capricho, esta manhã li tudo, inclusive um artigo sobre o excesso de horas extras do trabalhador americano. E talvez seja interessante, não sei, o fato de a terra dos livres preferir trabalhar a brincar. Li uma reportagem sobre um jovem eletricitário que iria se casar em breve e que, na ânsia de rechear o pé de meia para prover sua futura família, tinha dormido apenas 5 horas em 2 dias e meio. Ele subira e descera de postes durante 24 horas consecutivas, tirando uma folga para tomar o café da manhã no domingo, recebeu mais uma ligação. Por volta do meio-dia, subiu num poste de quase 10 metros, enganchado nas correias de segurança e pôs a mão num cabo de 7.200 volts sem antes calçar as luvas isolantes. Houve um clarão e o Sr. Churchill ficou pendurado pelas correias. O pai dele, tendo chegado antes dos bombeiros, e achando que o filho ainda podia estar vivo, ficou parado ao pé do poste durante mais de 1 hora, implorando para que alguém tirasse o jovem de lá de cima. Não tenho nada contra horas extras, não conheço nenhum eletricitário. Só sei que essa imagem, de um pai implorando a pessoas tão impotentes quanto ele, enquanto o filho trabalhador rangia sob a brisa feito um enforcado, me fez chorar. Pais e filhos, dor e empenho mal empregados. Há alguns elos, mas também chorei pelo pai de verdade daquele rapaz. Olha só, desde que me conheço por gente que me martelam na cabeça que 1,5 milhão de armênios foram trucidados pelos turcos. Meu próprio pai foi morto numa guerra contra o pior de nós mesmos, e no mês em que nasci fomos levados a usar o pior de nós mesmos para derrotá-los. Como a quinta-feira constituiu o acompanhamento viscoso desse festim de víboras, não seria de surpreender se eu tivesse me tornado insensível. Porém, ao contrário, é muito fácil me comover, tornar-me até sentimental. Talvez as expectativas a respeito de meus pares tenham se reduzido a um nível tão básico que a mínima gentileza me esmaga por ser, como a própria quinta-feira, tão desnecessária. Holocaustos não me assombram. Estupros e trabalho escravo infantil não me assombram. Franklin, sei que você pensa o contrário, mas Kevin também não me assombra. Fico assombrada quando deixo cair uma luva na rua e um adolescente corre 2 quarteirões para devolvê-la. Fico assombrada quando a moça do caixa me lança um amplo sorriso, junto com o troco, quando a minha fisionomia era apenas uma máscara apressada. Carteiras perdidas enviadas aos respectivos donos pelo correio, estranhos que fornecem indicações precisas de uma rua, vizinhos que regam as plantas uns dos outros. Essas coisas me assombram. Célia me assombrava. Conforme você me instruiu, nunca mais voltei a tocar no assunto. E não obtive nenhum prazer em enganá-lo. Entretanto, a estranha certeza que me invadira em agosto não foi embora e você não me deixou escolha. O gesso de Kevin fora tirado 2 semanas antes, mas foi a partir do acidente sofrido por Trent Corley, na bicicleta, que parei de me sentir culpada. Assim, sem mais nem menos. Não havia equivalência nenhuma entre o que eu tinha feito e o que eu faria. Fui totalmente irracional. Mas ainda assim parecia que tinha topado com o antídoto perfeito, ou com a penitência correta. Eu faria um teste comigo mesma, sem ter a menor certeza se conseguiria passar numa segunda prova. Você reparou no meu tremendo tesão e parecia contente em ver reanimado um desejo que, embora nunca tenhamos citado seu declínio de forma direta, estava infelizmente diminuindo. Com um de nós dois bocejando de modo teatral, um tanto exausto, na hora de irmos para a cama, havíamos passado de sexo quase todas as noites para a média norte-americana de 1 vez por semana. Minha paixão reacesa não era fingimento. Eu queria você, e com mais urgência que em muitos anos. E quanto mais amor fazíamos, mais insaciável eu me sentia durante o dia, incapaz de ficar quieta, esfregando as coxas com um lápis, sentada à escrivaninha. Assim como você, eu também me sentia feliz de ver que ainda não havíamos nos afundado de maneira irrecuperável na rotina mecânica da cama, que leva tantos cônjuges aos braços de estranhos na hora do almoço. A partir do instante em que nos vimos com um menino pequeno dormindo um pouco mais adiante, você diminuíra de tal forma seu volume na cama que muitas vezes eu tinha de interromper. O quê? Não escutei direito.
Trocar obscenidades por meio de sinais era trabalhoso demais, e com o tempo, recuamos ambos para apoteóticas fantasias sexuais particulares, sem a beleza de suas improvisações. E você tinha tamanho dom para a depravação que era um verdadeiro pecado deixar tal talento inexplorado. Minhas fantasias tomaram conta. Entreguei-me então a imagens flutuantes, raramente eróticas no sentido literal da palavra, sempre dominadas por determinadas texturas e tonalidades. Entretanto, com o correr do tempo, as visões foram ficando corrosivas, como se fossem planos fechados de uma casca de ferida ou ilustrações geológicas de magma seco. Havia noites em que eu me via afligida por lampejos de fraldas imundas e testículos que não desciam, de modo que não será difícil entender porque talvez eu tenha contribuído para reduzir nossa programação a uma vez por semana. Mas o pior de tudo foi que os escarlates e cerúleos vibrantes que antes permeavam minha cabeça quando fazíamos amor em nossos tempos sem filhos tinham se emporcalhado aos poucos e perdido o lustro, até que o miasma no interior das minhas pálpebras passou a espumar os breus e castanhos dos desenhos pregados na porta da nossa geladeira. Assim que passei a deixar o meu diafragma em seu estojo azul pálido, o panorama que tomava conta de minha mente durante o sexo se clareou. Nos lugares onde antes meu perímetro visual se fechava, eu agora via grandes distâncias, como se fitasse o Monte Arara ou sobrevoasse o Pacífico num planador. Eu espiava corredores longuíssimos reluzindo intermináveis até o ponto de fuga, o piso de mármore em brasa, a luz do sol entrando por janelas dos dois lados. Tudo o que eu via era brilhante, vestidos de noiva, nuvens, campos de Edelweiss. Por favor, não ria de mim. Sei que o que descrevo mais parece um comercial de absorvente interno. Mas era bonito. Eu me sentia, finalmente, transportada. Minha mente se abriu, ao passo que antes dava a impressão de estar entrando num buraco cavernoso cada vez mais estreito e mal iluminado. Essas projeções em tela grande não eram borrões fora de foco tampouco, e sim paisagens nítidas, vívidas, que me ficavam na memória, depois que terminávamos. Eu dormia feito um bebê. Ou, melhor dizendo, feito alguns bebês, como eu iria descobrir logo mais. Obviamente eu não estava lá muito fértil, e levei um ano. Mas quando finalmente a menstruação falhou, no outono seguinte, comecei a cantar. Dessa vez, não eram melodias de musicais, mas canções folclóricas armênias que minha mãe cantava para Gilles e para mim, quando nos punha na cama, à noite, como Soode Soode, é mentira, é mentira, é mentira, tudo é mentira, nesse mundo, tudo é mentira. Quando percebi que tinha esquecido algumas palavras, liguei para ela e perguntei se poderia me passar a letra toda. Mamãe ficou encantada com o pedido, uma vez que, até onde ela soubesse, eu continuava sendo a menina voluntariosa que rejeitara as aulas de armênio por constituírem um acúmulo extra e trabalhoso de deveres de casa, e escreveu as minhas prediletas, Kelly Kelly, Kugara e Gnagna, de Comitas Vardape, em cartões de felicitações desenhados com cenas de povoados montanhosos e motivos de tapetes armênios. Kevin reparou na transformação e, ainda que talvez não tivesse grande apreço pela mãe rastejando ao seu redor feito uma lagarta, não se alegrou quando a viu sair do casulo como borboleta. Ele se distanciava, trombudo, e se queixava. Você desafina. Ou então comandava, aproveitando uma fala que aprenderá em sua escola primária multiétnica. Por que você não fala inglês? Eu lhe disse, alegrinha, que as canções folclóricas armênias eram polifônicas. Quando ele fingiu ter entendido, perguntei-lhe se sabia o que a palavra significava. Quer dizer besta. Eu me ofereci para ensiná-lo uma ou duas músicas lembrando. Você também é armênio, você sabe. Kevin, no entanto, discordou. Eu sou americano, afirmou, usando o tom zombeteiro de quem declara o óbvio, como por exemplo, eu sou uma pessoa e não um porco selvagem. Alguma coisa estava acontecendo. A mãe havia parado de se curvar, de andar pé ante pé, de falar aos sussurros, mas a mãe pré-braço quebrado não reaparecera. A mulher veloz, um tanto formal, que marchava pela casa ao ritmo da maternidade como um soldado em um desfile sumira. A nova mãe murmurejava em torno das tarefas como um regato borbulhante, e quantas pedras fossem atiradas em sua contracorrente, tantas afundariam com um estrépito inofensivo em seu leito. Informada de que seu filho achava que todos os colegas de classe eram retardados e que tudo que estudavam ele já sabia, essa mãe não retrucou que ele logo descobriria que não sabia tudo. Ela não o censurou por ter dito retardado. Apenas riu. Embora alarmista por natureza, nem sequer dei bola para as crescentes ameaças do Departamento de Estado sobre a invasão do Kuwait pelo Iraque. Você, em geral, é tão dramática a respeito desses assuntos, foi seu comentário, em novembro. Não está preocupada? Não, eu não estava preocupada. Com nada. Foi no terceiro mês sem ficar menstruada que Kevin começou a me acusar de estar engordando. Ele cutucava minha barriga e fazia troça. Você está um gigante. Em geral vaidosa com o meu corpo, eu concordava satisfeita. Isso mesmo, a mãe está uma porca. Sabe de uma coisa, acho que andou engordando um pouco em volta da cintura. Por fim você comentou numa noite de dezembro. Quem sabe não seria melhor pegar leve nas batatas, hein? Eu não acharia má ideia perder uns quilos, também.
cantarolei quase tendo que pôr o punho inteiro na boca para não dar risada. Eu não me importo em ficar com os quilos a mais. É melhor para arcar com o peso da responsabilidade. Meu Deus do céu, o que será isso? Maturidade. Geralmente você fica possessa quando sugiro que engordou 1 grama. Você escovou os dentes e depois veio para a cama. Pegou seu romance policial, mas só batucou na capa, passando a mão num seio inchado. Talvez tenha razão, murmurou você. Um pouco mais de Eva é bem gostoso. Escorregando o livro para o chão, você se virou para mim e ergueu a sobrancelha. Está com ele? Cantarolei de novo, em tom afirmativo. Seus mamilos estão grandes, você observou, se aninhando. Está na hora da menstruação? Parece que não vem faz um tempo. Sua cabeça continuava entre os meus seios. Você recuou, olhou-me nos olhos com a mais sóbria das expressões, e depois empalideceu. Perdi as esperanças. Percebi que seria bem pior do que eu havia imaginado. Quando planejava me contar, havia frieza na sua voz. Logo, semanas atrás, na verdade, mas só que nunca me parecia ser a hora certa. Dá para entender por que não. A intenção era dizer que foi algum tipo de acidente. Não, não foi um acidente. Pensei que tínhamos discutido o assunto. Isso foi justamente o que nós não fizemos, discutir o assunto. Você teve um ataque. Não quis me ouvir. E aí então você simplesmente foi em frente e pronto, está feito, mais ou menos como um assalto. Como se não tivesse nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Mas eu estava certa e você não. Enfrentei-o de frente. Como você mesmo diria, eram 2 contra 1. Esta é a coisa mais presunçosa, mais arrogante que você já fez. Suponho que sim. Agora que não importa mais o que eu penso, quer me explicar por quê? Sou todo ouvidos. Você não estava com cara de quem ouvia. Preciso descobrir uma coisa. Que coisa é essa? Até onde você acha que pode me empurrar até eu resolver empurrar de volta? É sobre. Resolvi não pedir desculpas pela palavra. Sobre a minha alma. Existe alguém mais nesse seu universo? Curvei a cabeça. Eu gostaria que sim. E o que você me diz do Kevin? O que tem ele? Vai ser duro para ele. Li não sei onde que outras crianças têm irmãos e irmãs. Não seja cínica, Eva. Ele está acostumado a receber atenção exclusiva. Uma outra maneira de dizer que ele é mimado. Ou que talvez fique mimado. Essa é a melhor coisa que poderia acontecer àquele menino. Um passarinho me diz que não é assim que ele vai encarar a coisa. Tirei alguns momentos para refletir que, em 5 minutos, já estávamos de novo falando do nosso filho. Talvez seja bom também para você. Para nós todos. Isso parece até conselho de coluna de revista. A coisa mais cretina que alguém pode fazer para consertar um casamento em perigo é ter um filho. E o nosso casamento está em perigo. Você acabou de colocá-lo. Você disparou de volta, virando as costas para mim, na cama. Apaguei a luz e escorreguei pelo travesseiro. Não estávamos nos tocando. Comecei a chorar. Sentir seus braços me abraçando foi tamanho alívio que chorei mais ainda. Ei, você disse. Você pensou mesmo. Você esperou tanto tempo assim para me dizer porque aí seria muito tarde. Você achou mesmo que eu lhe pediria para fazer uma coisa dessas? Com o nosso próprio filho? Claro que não, funguei. Mas, depois que me acalmei, você ficou mais severo. Olha só, eu vou aceitar isso porque não tenho alternativa. Mas você está com 45 anos, Eva. Prometa para mim que vai fazer aquele teste. Haveria propósito em fazer aquele teste apenas se estivéssemos preparados para agir, no caso de um resultado desencorajante. Com o nosso próprio filho. Não é de espantar que eu tenha adiado contar pelo máximo de tempo possível. Eu não fiz o teste. Claro, eu disse a você que havia feito e minha nova ginecologista, adorável, sugeriu que eu fizesse, mas, ao contrário da Dra. Hinesten, não parecia considerar todas as grávidas do mundo como propriedade pública e não insistiu indevidamente. Falou, sim, que esperava que eu estivesse preparada para amar e cuidar de quem quer que saísse de dentro de mim. Respondi que não via nada de romântico em criar uma criança com problemas, mas que talvez fosse rígida demais quanto ao que, e a quem, eu escolhia amar, de modo que queria confiar. Uma vez na vida, eu falei, ter uma fé cega, optei por não dizer na vida, no destino ou em Deus, em mim mesma. Nunca restou a menor dúvida de que nossa filha era minha. Tanto assim que você nunca exibiu aquele patrulhamento de dono com que tiranizou a gravidez de Kevin. Eu carregava os mantimentos. Não suscitei nenhuma carranca por causa de uma ou outra taça de vinho tinto, que continuei bebendo em pequenas quantidades sensatas. Na verdade, até intensifiquei um pouco meus exercícios, incluí corrida, ginástica rítmica e até mesmo um pouco de squash. Nem por isso, por ser tasta, nossa compreensão era menos clara. O que eu fazia com aquela protuberância era assunto meu. Gostei. Kevin já pressentira a presença da perfídia.
Ele se mantinha afastado de mim mais que nunca, olhando feio dos cantos, tomando pequenos goles de suco como se estivesse experimentando arsênico e cutucando com toda a cautela qualquer coisa que eu deixasse para ele comer, quase sempre dissecando o alimento em suas partes constituintes e espalhando-as de forma equidistante em volta do prato. Parecia até que ele estava examinando tudo para ver se encontrava algum vidro moído. Ele fazia segredo dos deveres de casa, protegia os cadernos qual um prisioneiro que estivesse escrevendo em código as torturas sofridas nas mãos de seus captores em cartas que faria chegar às mãos da Anistia Internacional. Alguém teria de contar a ele, e rápido. A barriga estava começando a aparecer, de modo que sugere que nós aproveitássemos a oportunidade para dar uma explicação geral sobre sexo. Você relutou. Diga apenas que está grávida. Foi a sua sugestão. Ele não precisa saber como foi que o bebê entrou. Ele só tem 7 anos. Será que não deveríamos preservar a inocência dele um pouco mais? Essa é uma definição bem retrógrada de inocência, objetei, que iguala a ignorância sexual à ausência de pecado. E subestimar a inteligência sexual de um filho é um dos erros mais velhos do mundo. De fato, eu mal tinha introduzido o assunto, enquanto preparava o jantar, quando Kevin me interrompeu, impaciente. Isso tem a ver com trepar. Era verdade. Então, não faziam mais alunos do ensino fundamental como antigamente. Melhor chamar de sexo, Kevin. Aquela outra palavra pode ofender algumas pessoas. É assim que todo mundo fala. Você sabe o que significa? Girando os olhos, Kevin recitou. O menino põe o pipi dele na periquita da menina. Continuei com aquela bobagem pomposa sobre sementes e ovos que, quando eu era criança, me convenceu de que fazer amor era algo que ficava entre plantar batatas e criar galinhas. Kevin foi no máximo tolerante. Eu já sabia disso tudo. Mas que surpresa, resmunguei. Tem alguma pergunta? Não, nenhuma mesmo. Por que sempre pode perguntar para mim ou para o papai qualquer coisa sobre meninos, meninas, sobre sexo ou sobre o seu corpo, coisas que você não esteja entendendo? Pensei que você fosse me contar alguma coisa nova, disse ele, sombrio, antes de sair da cozinha. Senti-me curiosamente envergonhada. Eu havia provocado as expectativas dele, depois arruinara tudo. Quando você me perguntou como havia sido a conversa, eu disse que achava que tinha ido bem. E você então me perguntou se ele parecerá assustado, desconfortável ou confuso, e eu falei que na verdade ele não parecia impressionado. Você riu, enquanto eu dizia, com uma certa melancolia, o que vai conseguir impressionar esse menino, se isso não consegue? Entretanto, a segunda fase dos fatos da vida seria sem dúvida bem mais difícil de explicar. Kevin, comecei eu, no dia seguinte. Lembra-se do que nós conversamos ontem? Sobre sexo? Bom, a mãe e o papai às vezes também fazem isso. Para quê? Entre outras coisas, para que você viesse nos fazer companhia. Mas talvez fosse bom você também ter companhia. Você nunca desejou ter alguém por perto, para brincar. Não. Curvei-me sobre a mesa onde Kevin ia sistematicamente quebrando cada um dos lápis de cera de sua caixa crayola com 64 cores. Bom, mas você vai ter companhia. Um irmãozinho ou uma irmãzinha. E pode ser que você goste muito disso. Ele me fitou com um olhar comprido, sombrio, embora não especialmente surpreso. E se eu não gostar, então você vai acabar se acostumando. Só porque você se acostuma com uma coisa não quer dizer que você goste. E acrescentou, quebrando magenta. Você está acostumada comigo. Exato. E daqui a algumas semanas, nós vamos nos acostumar com alguém novo. À medida que um lápis vai ficando menor, é mais difícil quebrá-lo. E os dedos de Kevin estavam agora se digladiando com um toco obstinado. Você vai se arrepender. Por fim, o lápis quebrou. Tentei interessar você numa discussão sobre nomes, mas sua reação foi de indiferença. Àquela altura, a Guerra do Golfo havia começado e era impossível distrair sua atenção da CNN. Quando Kevin se instalava ao seu lado, na saleta, eu reparava que aquela coisa masculina de generais e pilotos de caça seduziam nosso filho tão pouco quanto a cartilha, embora ele mostrasse um apreço precoce pela natureza da bomba nuclear. Impaciente com o ritmo lento de um combate feito para a televisão, ele resmungou. Não entendo por que o Connie Power fica aí com essa lixarada toda. Papai, joga uma bomba nuclear neles. E mostra para os iracanos quem é que manda. Você achou uma graça. Querendo jogar limpo, lembrei-o do nosso antigo pacto, oferecendo-me para pôr no nosso segundo filho o sobrenome Plasker. Não seja ridícula, você me falou, sem tirar os olhos de um míssil patriote. 2 filhos, 2 sobrenomes diferentes. As pessoas iriam pensar que um deles foi adotado. Quanto aos nomes de batismo, você se mostrou igualmente apático. O que achar melhor, Eva, você falou, com o abanar de mão, está bom para mim. De modo que, se fosse menino, propus Frank. Se fosse menina, rejeitei deliberadamente nomes como Carru ou Sofia tirados do clã materno das vencidas, e fui buscar pelas vencidas no seu. A morte de sua tia Célia, irmã caçula de sua mãe, quando você tinha 12 anos, deixou muito abalado. Visita frequente.
A malucada tia Célia tinha um gosto brincalhão pelo oculto. Ela lhe deu aquela bola mágica que dizia a sorte e levava você e sua irmã para participar de sessões espíritas na penumbra, cujo sabor era mais delicioso ainda graças à desaprovação parental. Eu tinha visto uma foto dela, uma moça não exata, mas comovedoramente bonita, com uma boca larga, de lábios finos, e olhos de uma clarividência penetrante, ao mesmo tempo corajosa e um tanto assustada. Como eu, ela era uma aventureira e morreu jovem, solteira, depois de ter escalado o Monte Washington com um belo alpinista promissor e sucumbido à hipotermia, quando o grupo foi atingido por uma nevasca fora de hora. Mas você deu de ombros para esse meu pequeno tributo, meio irritado, como se eu estivesse tentando seduzi-lo com os mesmos métodos sobrenaturais de sua tia Célia. Minha segunda gestação foi infinitamente menos restritiva que a primeira e, com Kevin no ensino fundamental, pude me envolver de forma mais completa na AVAP. Entretanto, com um filho na barriga, também me sentia menos solitária. E quando falava em voz alta, estando você no trabalho e Kevin na escola, não me sentia como alguém falando sozinha. Claro que a segunda vez é sempre mais fácil. Eu já tinha experiência suficiente para optar por uma anestesia, se bem que, quando chegou a hora, Célia era tão pequenina que muito provavelmente eu tivesse me virado sem nada. Também já sabia que era melhor não esperar uma ofuscante fusão vulcânica de mentes quando ela nascesse. Um bebê é um bebê cada qual milagroso a seu próprio modo, mas exigir transformações no exato momento do parto era colocar um fardo pesado demais sobre uma trouxinha confusa tanto quanto sobre uma mãe de meia-idade e exausta. Mesmo assim, quando ela implorou para chegar com 2 semanas de antecedência, em 14 de junho, não houve como não inferir uma certa ansiedade por parte dela, assim como antes eu havia inferido relutância na forma como Kevin fez corpo mole durante 14 dias. Os bebês têm sentimentos, mesmo na hora zero. Pelo meu modesto estudo de 2 deles, acho que sim. Eles não possuem nomes para os sentimentos, não ainda. E, sem etiquetas que separem uns dos outros, é provável que experimentem as emoções num caldo que consegue facilmente acomodar os opostos. Enquanto eu com certeza vou me classificar como ansiosa, um recém-nascido talvez não tenha o menor problema de se sentir, ao mesmo tempo, apreensivo e relaxado. Seja como for, no nascimento dos meus 2 filhos, deu para divisar de imediato uma tonalidade emocional dominante, como a nota mais alta de um acorde ou a cor em primeiro plano de uma tela. Com Kevin, a nota era o tom agudo e ardido de um apito contra estupro, a cor era um vermelho pulsante, aótico, e a sensação era de fúria. A estridência e o latejo de toda aquela ira eram insustentáveis, de modo que, à medida que ele foi crescendo, a nota foi baixando para um clangor uniforme de buzina disparada. As tintas do primeiro plano iriam se adensando aos poucos, os tons se coagulariam no negro arroxeado apático do fígado e sua emoção predominante passaria da ira intermitente a um ressentimento constante e inflexível. No entanto, quando Célia veio ao mundo, visualmente talvez estivesse roxa e ensanguentada, mas a cor de sua aura era azul claro. Fui assaltada pelo mesmo límpido anil que me visitava quando fazíamos amor. Ela não chorou quando nasceu. E, se emitiu algum som figurativo, foi a melodia serena e sinuosa cantada por alguém fazendo uma longa caminhada, feliz com o passeio, que não imagina que haja outras pessoas ouvindo. Quanto emoção predominante exalada por aquela criatura cega, mãos que não se agarravam ao ar, e sim vagavam por ele, a boca, tão logo levada ao seio, sugando meu leite, era de gratidão. Não sei ao certo se você viu a diferença logo, embora pouco depois de Célia lhe ter sido entregue, já alimentada, limpa e com o cordão umbilical amarrado, você a devolveu para mim. Talvez ainda estivesse contrariado com a minha arrogância, e talvez a perfeição de sua nova filha, como prova viva de que minha manobra fora justificada, o deixasse ainda mais espantado. De todo modo, os anos iriam acabar confirmando minha intuição inicial. Você percebeu a diferença e a diferença o deixou bravo. Imagino que teria se armado de uma resistência parecida caso, após morar anos e anos naquela nossa casa ideal, tão fatidicamente ostensiva, entrasse numa casa vitoriana, com uma cadeira de balanço no alpendre, elevador para pratos, corrimão de mogno, e fosse informado de que a casa se achava à venda. Você iria querer jamais tê-la visto e algo lá dentro chegaria até a odiá-la um pouco. Ao botar os pés de novo em nosso banal templo de Teca, de repente seus olhos se abririam, você a veria pelo que era. Uma droga de uma construção pretensiosa, e toda a sua corajosa capacidade de arredondar viria por água abaixo. Essa é a única explicação que tenho para sua frieza, já que você me pareceu tão avesso a pegá-la, tão ansioso para não fitá-la com aqueles longos olhares emotivos durante os quais, segundo Brian, os pais se apaixonam. Acho que ela o assustava. Acho que você considerava a atração que sentia por sua filha como uma traição. O parto foi tão simples que só passei uma noite internada e você levou Kevin junto para nos buscar no hospital de Nyack. Eu estava nervosa, plenamente consciente de como deveria ser enfurecedor, para o filho mais velho, ver seu terreno invadido por um fracote que nem sabia falar ainda. Porém, quando Kevin entrou no quarto, atrás de você, não saltou exatamente sobre a cama para sufocar minha recém-nascida com um travesseiro. Usando uma camiseta inscrita com a frase "Eu sou o irmão mais velho", com um rostinho sorridente em um dos
marcas das dobras à mostra, bem como a etiqueta com o preço no pescoço, sugerindo a compra de um acessório cênico de última hora na lojinha de presentes do saguão. Ele andou em volta do pé da cama, foi para o outro lado, arrancou uma zinha do buquê que você me der, e se pôs a arrancar as pétalas. Talvez o melhor mesmo fosse a irmã dele simplesmente ajudá-lo. Kevin, falei, você não quer conhecer a sua irmã. Por que eu iria querer conhecer? Disse ele, irritado. Ela vai voltar conosco, não vai? O que significa que eu vou conhecer ela todos os dias. Mas devia pelo menos ficar sabendo como ela se chama, não acha? Com delicadeza, tirei a bebezinha do seio pelo qual o próprio Kevin já demonstrara tanto desinteresse, embora ela tivesse apenas começado. Numa situação dessas, a maioria das crianças abriria o berreiro, mas desde o começo ela tomou a privação como algo normal. Qualquer bobagem que lhe oferecessem, ela recebia de olhos arregalados, desconcertada. Esta é a Célia, Kevin. Sei que por enquanto ela não parece nem um pouco divertida, mas, quando ficar um pouco maior, aposto como vai ser a sua melhor amiga. Eu não tinha muita certeza se Kevin sabia o que era isso. Ainda não trouxeram um colega da escola para brincar em casa. O que você está dizendo é que ela vai ficar atrás de mim o tempo todo. Essas coisas. Já a vi. É um saco. Você espalmou as mãos nos ombros de Kevin, por trás, e balançou, num gesto camarada. O rosto de Kevin se contraiu. Bom, tudo isso faz parte das funções de um irmão mais velho, você disse. Eu sei bem como é, porque também tive uma irmãzinha. Elas não deixam a gente em paz um segundo. Você quer brincar de caminhão e elas ficam amolando, querendo que você brinque de boneca com elas. Eu brincava de caminhão, objetei, dando uma olhada significativa para você. Teríamos de conversar a respeito desse negócio retrógrado de papéis estereotipados. Foi uma pena que, nascidos tão próximos um do outro, você e sua irmã Valerie, uma menina afetada logo transformada em mulher zelosa, engolfada pelo corte das roupas, e em nossas rápidas visitas à Filadélfia decidida a organizar passeios a mansões históricas, nunca tenham sido amigos. Não dá para dizer agora o que Célia vai querer fazer. Assim como também não podemos afirmar que o Kevin não vai querer brincar com bonecas. Pois sim, você gritou, fraternalmente. Tartarugas ninjas? Homem-Aranha. Figurinhas de ação são bonecas. Ótimo, Eva, resmungou você. Dê ao garoto aqui um complexo. Nesse meio tempo, Kevin havia se aproximado um pouco mais da cama e enfiado a mão no copo de água na mesinha de cabeceira. Olhando de esguelha para o bebê, ele suspendeu a mão molhada por cima do rosto dela e deixou que a água pingasse em cima. Célia se retorceu, desconcertada, mas o batismo não parecia tê-la incomodado muito, se bem que, mais tarde, eu aprenderia a ver o fato de minha filha não se queixar ou chorar como sem sentido. Com a fisionomia exibindo uma rara, ainda que clínica, curiosidade, Kevin molhou a mão de novo e respingou no nariz e na boca da irmã. Eu não sabia bem o que fazer. O batismo de Kevin me fazia pensar nos contos de fada em que um parente ofendido aparece para amaldiçoar a princesa no berço. Entretanto, ele não estava machucando a irmã e eu não queria macular o momento com censuras. Por isso, quando Kevin mergulhou pela terceira vez a mão no copo, acomodei o corpo nos travesseiros de novo, enxugando o rosto da bebê com o lençol, tirei-a do alcance do irmão. Ei, Kel, você esfregou as mãos. Sua mãe precisa se vestir. Então vamos achar algo bem gorduroso e bem salgado naquelas máquinas no fim do corredor. Deixamos o hospital e você então me disse que eu devia estar esgotada, depois de passar a noite toda levantando a todo momento, por causa da bebê, e se ofereceu para cuidar dela enquanto eu dormia um pouco. Não, é muito estranho mesmo, cochichei. Levantei umas 2 vezes para dar de mamar, mas tive que pôr o despertador para tocar. Franklin, ela não chora. Bom, não pense que isso vai durar muito tempo. Nunca se sabe. Eles são todos diferentes. Os bebês têm de chorar, você disse, com vigor na voz. Bebês que ficam deitadinhos na cama e dormem o dia todo são sinal de que você está criando um Maria vai com as outras. Quando chegamos em casa, reparei que uma foto minha, antes dos 30 e tantos anos, que mantínhamos sobre a mesinha da entrada, tinha sumido e perguntei se você mudará o porta-retratos de lugar. Você disse que não, e eu não quis levar o assunto adiante, presumindo que a fotografia acabaria aparecendo. Não apareceu. Fiquei amolada. Eu não era mais tão bonita e as constatações de que um dia fomos adoráveis e sem rugas tornam-se preciosas. A foto tinha sido tirada numa casa-barco de Amsterdã, com cujo capitão tive um caso rápido e descomplicado. Eu amava a expressão que ele havia capturado, expansiva, relaxada, calorosa. A foto fixava uma glorificação simples de tudo que, na época, eu exigia da vida: luz na água, vinho branco e um homem bonito. O retrato suavizava a severidade que marcava a maioria das minhas fotos, com aquela minha testa protuberante e meus olhos fundos na sombra. O capitão da casa-barco havia me enviado a foto pelo correio e eu não tinha o negativo. Bem, era muito provável que, enquanto estive no hospital, Kevin tivesse tirado a cópia da moldura para lhe enfiar alfinetes. De todo modo, eu não estava a fim de me aborrecer com um retrato tolo. Na verdade,
Apesar do receio de que minha metáfora marcial possa parecer provocativa, quando transpus a soleira, com Célia nos braços, tive a sensação estimulante de ter restabelecido o equilíbrio entre nossas forças. Mal sabia eu que, como aliada militar, uma garotinha crédula é pior que nada, é um flanco a descoberto. Eva,